13 de setembro, e nós estamos numa edição do programa diferente, numa edição especial. Nós iniciamos uma série que é curta de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio. E hoje estamos aqui com o Carlos Guimarães, com o Cristiano Oliveira, com o Cristiano Silva, com o Gutierrez Sanches e com o Rafael Pfeiffer, recebendo Alberto Guerra, que é um dos candidatos à presidência do Grêmio. Eu já brinquei com ele aqui fora do ar, o velhinho lá de cima foi generoso contigo. Ele é um rapaz, já não é mais criança, mas ele tem cara de guri, tem cara de menino. Eu perguntei pra ele se é bom ou é ruim, porque às vezes na política rola um certo conservadorismo. As pessoas com cabelo grisalho, com aparência de mais idade podem... Se ele ganhar, espera terminar o mandato, faz o antes e depois. Coloca uma foto do lado da outra. Bem, nós vamos conversar com ele então, com o candidato à presidência do Grêmio. Já. Vem pra Panambra, aproveite o maior festival de Amarok do Rio Grande do Sul. Amarok V6 com descontos de até R$25 mil. Imagina só você que ama picapes no comando desta fera. São 258 cavalos de potência. Estoque à pronta entrega. Acesse panambra.com.br. O Oliveira, tu que é coordenador, faz às vezes aí da casa, introduz a primeira pergunta ao nosso candidato, ao candidato à presidência do Grêmio que está conosco hoje. Primeiro que no lugar do candidato eu estaria um tanto quanto ansioso, todo mundo com cara de mal, cara fechado, olhando para ele, encarando ele, vamos aguardar. Então, antes de mais nada, candidato Alberto Guerra, bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Guaíba, e teremos uma conversa aí de 1 hora para saber, enfim, seus projetos, as suas ideias em relação ao futebol do Grêmio. Bem-vindo, e acho que a primeira manifestação sua é interessante se apresentar para o torcedor, aquele que não conhece. Sim. Quais são as suas principais ideias, a sua história no Grêmio, enfim, para que o torcedor que não está muito bem ambientado ainda com essa situação conheça um pouco mais do candidato Alberto Guerra. E bem-vindo aqui à Rádio Guaíba. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim me orgulha muito estar aqui. Sou um ouvinte de vocês e de longa data desse programa, né? Bom, falar de mim, apesar da minha cara de jovem, acho que até que para esse padrão, para candidato à presidência, sou relativamente jovem. Se a gente vê historicamente, né, os candidatos, tenho 48 anos, faço 49 no final de novembro, provavelmente já eleito, tomara, né? Mas ao mesmo tempo tenho bastante experiência. Comecei em 95 no jurídico do Grêmio, então são 27 anos dentro do Grêmio. São 3 passagens pelo futebol, 3 anos e meio, somando tudo, de experiência de vestiário. Fui vice-jurídico também em 2009. Então essa rapidamente é a minha trajetória dentro do Grêmio, né? E acho que perguntou referente às principais ideias, assim, né? O que a gente tem batalhado bastante, trabalhado bastante e dito é a profissionalização, né? Essa palavra eu sei que está um pouco batida, isso já se fala há bastante tempo, mas na prática não é o que a gente está vendo, né, nos clubes. E quando a gente fala em profissionalização, não é tão somente pagar um salário, né? Porque eu já peguei uma época lá em que acho que 80% do trabalho exercido dentro do clube era não remunerado pelos abnegados, inclusive do jurídico na época, né? Eram grandes advogados, cada um na sua área, trabalhando de graça para o clube. E hoje isso quase que em todas as áreas, né? Hoje são remunerados. E então assim, o que a gente vê, né, é que, vamos colocar assim, na minha área, por exemplo, continuo trabalhando para o clube, né? Não cobro dentro do serviço que eu presto, e acho que não é simplesmente emitir uma nota fiscal vai me tornar mais ou menos profissional, é referente à atitude, né? Então a gente vê, embora o Grêmio tenha profissionalizado entre aspas, né? A gente não vê assim uma cobrança, uma modificação que se vê nas grandes empresas, né, do tamanho do Grêmio. Hoje o Grêmio com um budget de R$500 milhões, talvez uma das principais empresas do sul do país, né, deveria ter o mesmo nível de cobrança, de compliance, de governança corporativa das grandes empresas. Então começa lá de cima, né? Tenho dito assim, primeiro, o grande cargo que é o do CEO hoje em dia tem que ser um CEO de mercado, né? E aqui, de novo, né, eu sei que o atual anda chateado comigo, acho que eu estou fazendo crítica, mas não é, eu acho até que de quem contrata, né, o CEO não pode ser ligado ao movimento político, não pode ser um conselheiro licenciado, né? Tem que ser um cara de mercado bom, né, para poder ser cobrado também pelo conselho de administração, depois de um ano, ver as metas que vai se propor para ele, se funcionou ou não funcionou,
troca, como é aqui, como é na empresa, como é né, eu quero fazer lá o que a gente faz nas nossas empresas, né? E a partir daí termos também os executivos de cada área, né? Eu não posso ter um executivo de uma área de finanças, de marketing, de seja lá qual for o quadro social, que tenha alguma relação política, parental, porque não há cobrança, né? Então as coisas continuam, se prolongam, passam anos e alguém que tem um cargo político não pode cobrar o outro que é aparentado com fulano, isso acaba naquele marasmo. Ao contrário, né? Em grandes corporações onde cada executivo, né, abaixo do CEO tem as suas metas, vai chegar lá no final do ano, tá, e aí, vamos ver, cumpriu as metas? Tá aqui, não cumpriu, olha, sinto muito, obrigado, muda, vamos de novo, porque o clube tem que andar, né? Então, assim, essa é a principal, vamos dizer assim, plataforma, e isso chega no futebol, né? Chega no futebol em todas as áreas ali, né? Desde da área da saúde, como a gente está chamando, esse talvez seja um dos pontos mais legais do nosso projeto, né? Que não se fala mais em departamento médico, fala em área da saúde, um coordenador científico, uma horizontalidade, né? Desses processos, seja lá do fisioterapeuta, do nutricionista, do médico, do massagista e um coordenador científico para coordenar toda essa galera, baseado em resultado, né? E essa é a nossa principal plataforma de profissionalização, e no futebol chega aí, né? E também criando especialmente duas posições que já tem em outros clubes e o Grêmio ainda não tem, que é o gerente de futebol e o coordenador técnico, né? A gente acredita que tendo um vestiário forte, nós acreditamos no futebol de fora para dentro e de cima para baixo. De fora para dentro vai ter um executivo de futebol, né, top, né, que qualquer treinador respeite, né, um gerente de futebol que auxilie ele, um coordenador técnico que também possa ajudar o treinador, não só na questão técnica, como também até nas escolhas de contratação, né. O senhor tem esses nomes já, não? A maioria tem já. A maioria já tenho, sim. Conversado com eles. Conversado, inclusive. Tá? Então, e assim. Aberto, não? Dado público os nomes? Não pode. Muitos deles estão, inclusive, trabalhando, têm interesse, é uma conversa primária, demonstrar o grande interesse, não é? Mas até para não acontecer o que eu vejo, muito das críticas que aconteceram ao Renato, especialmente após os títulos, eu vejo até como uma qualidade dele, ele não se omite, né? Quando ele não tinha esse vestiário forte, quando ele não tinha gente do lado dele para auxiliar em determinados temas, ele se metia, porque tudo estoura no campo. E se tudo estoura no campo, ele tem que realmente opinar, né? Eu prefiro um treinador assim que um que se omite, diz, não, isso não é comigo. Não, isso não é comigo. Né? Isso não é comigo. Então a ideia é fortalecer fora do vestiário, isso é de fora para dentro, né? E de cima para baixo uma hierarquia de presidente, conselho de administração, vice de futebol, né? E que tem que ser respeitado. Candidato, né? Bom dia. Bom dia, Cristiano. A Série B é composta de times ruins. E o Grêmio é um time ruim, um grupo ruim. Mas quase que suficiente para conseguir o acesso. Eu digo quase porque não conseguiu matematicamente. Mas esse grupo na Série A é candidato ao rebaixamento. Deste grupo atual, o senhor como presidente pretende aproveitar quantos jogadores? Eu sei que o Kahneman é uma ideia de renovar. Sim. Além do Kahneman. E se esse grupo na Série A, na opinião do senhor, chega ao quê e briga pelo quê? Olha, o futebol é a prioridade, óbvio. O futebol é o core business do Grêmio, né? A gente está fazendo tudo isso que a gente fala de profissionalização, me deu a oportunidade de dizer que, obviamente, o futebol é o fim de tudo isso. Isso são meios pela qual a gente entende que o futebol pode dar um melhor resultado. Eu sou daqueles que pensam que esse grupo pode ter um melhor desempenho, né? E a gente já viu isso no primeiro jogo do Renato, né? Eu quero ver um pouco mais até o final do campeonato para ver o que a gente pode aproveitar desse grupo todo, né? Mas eu sou daqueles que concordo contigo que a gente vai precisar reforçar, né? Se quiser competir no que vem dentro de uma Série A, vamos precisar contratar, sim. Quantos jogadores?
Falar em números, né, Cristiano? Eu tenho o maior respeito por quem veste a camisa do Grêmio, né? Falar em posições, em nomes, em números, falar mal de quem hoje tá vestindo a camiseta e tá tentando ao máximo se esforçar para jogar, não é? Mas o Grêmio vai precisar, sim, de um número médio para alto de contratações. Mas não tem dinheiro. Olha, tem que ter criatividade, dependendo das pessoas que vêm pro clube, tem que ter relacionamento, né? Eu acho que se a gente demonstrar, né? Eu escutei isso é bem triste, até assim, quando o Grêmio caiu ali, entrou num processo de que a gente escutava de alguns empresários de fora de Porto Alegre que trabalham com futebol, que o Grêmio era o novo Cruzeiro. Então as pessoas tinham medo de botar jogador aqui, né? Essa era uma sensação minha, tá? Que eu tinha. Eu acho que se a gente demonstrar, né, com profissionais habilitados, corretos, sérios e respeitados de mercado, de que é uma oportunidade de colocar jogador no Grêmio também, né? E aí eu tenho certeza que muitos desses empresários, né, podem até ver no Grêmio uma janela, uma possibilidade, né, de colocar usando essa criatividade, né? Até para a própria valorização deles. Eu quero voltar à questão da estrutura do departamento de futebol, porque é algo que nos últimos anos eu acabei levantando aqui em alguns momentos essa discussão, e o campo talvez tenha me comprovado que é uma discussão que pode ser feita, que é a importância do vice de futebol. O Grêmio mostrou nos últimos anos que o vice de futebol é uma figura que se expõe, mas que efetivamente a gente vê muito pouco resultado. Quando na verdade eu imagino que a valorização ela tem que ser dentro do executivo, aquele que é o cara que trabalha, que estudou, que se preparou para estar ali naquele setor. Nos últimos anos o Grêmio teve um bom executivo de futebol, que foi o André Zanotta, um muito ruim, que foi o Klaus Câmara, e razoável, que é o Diego Serri. Não necessariamente com nomes, mas qual é a tua ideia com relação a essa importância do vice de futebol em cima dessa função do gerente executivo de futebol? Sabe que essa figura do vice de futebol, inclusive, quando o Grêmio modificou o estatuto, ela não existia, né? E depois, até por uma pressão interna, conselho, ela foi criada essa figura novamente. Ele realmente, dentro de um sistema corporativo normal, ele não se encaixa bem, né? Porque, então existe até uma discussão aí de que se tudo deve ser comandado pelo CEO, e eu acho que essa experiência nós tivemos e foi negativa, não sei se tem a ver com a pessoa ou com as pessoas, né? Ou se pode ter um executivo de futebol lado a lado com o CEO, né? Que essa é a nossa ideia, né? A gente continua achando, porque tem que estar dentro do vestiário. O futebol é um business diferente de outros normais, né? Onde alguém mandar e tomar decisões importantes não estando dentro do vestiário não foi não pareceu nos últimos anos uma boa decisão. Quando me perguntam sobre o executivo de futebol, eu tenho notado que as pessoas querem mais um contratador, né? O fulano contrata bem, o ciclano contrata bem. Eu tenho dito o seguinte: o tempo que um CEO contrata durante o ano, né, que ele gasta contratando, talvez seja 3% do tempo dele anual, né? E se eu fosse escolher um CEO, né, eu prefiro um que me dê os 97%, né? Ou seja, que seja aquele cara que é executivo mesmo, né? Que é o executivo? Que vá se inteirar sobre o orçamento, sobre budget, sobre os relatórios de todas as áreas. O vestiário é uma empresa de 70 pessoas, só no vestiário, né? Quantas empresas têm 70 funcionários assim? Então tem relatório de departamento médico, de nutrição, de saúde, coordenar os seguranças, coordenar logística, psicologia, o executivo de futebol. Um poço de vaidade e uma ganância por dinheiro tremendo. Isso, então, e esse cara é o que coordena toda essa galera, né? Então, assim, é óbvio que o cara também tem que saber contratar, mas para isso a gente tem junto o treinador, o coordenador técnico, o treinador permanente, o do clube, né? Que hoje o Grêmio não tem essa figura, auxiliar permanente, essa palavra, né? Porque hoje o Grêmio não tem, o Renato chegou lá e com quem que ele conversou, como é que tá a galera, como é que tá os jogadores, né? E eu acredito que tendo esse vestiário forte, aí pode auxiliar também, né? Porque
sempre que eu tive no futebol, a maneira e decidindo, né, a maneira pela qual a gente contratava jogadores era assim, é quase uma unanimidade. Essa unanimidade também, não só técnica, né, do treinador, dos auxiliares, da direção, mas também financeira, né, tinha que encaixar no bolso. O Guerra, eu quero seguir nessa levada aí do Pfeiffer e também da abertura da tua primeira fala pelo seguinte, o futebol do Grêmio nos últimos 2 anos pelo menos, ele ficou centralizado na figura do treinador, antes o Renato, e volta a ser o Renato, e quando saiu o Renato, na figura do vice de futebol, que foi o Denis Abraão, especialmente na transição da queda, né, da Série A para a Série B, até pouco tempo atrás, o Denis. Será que foi do... Não, minhas dúvidas do Denis agora. Centralizado na figura do discurso, de receber, né, as críticas. Não, agora. Não, é porque. Porque tem as contratações, né? Tem algumas decisões. Eu acho que nisso o Denis foi. Eu queria até agradecer como gremista, né? Porque ele abraçou a causa, foi pra frente do microfone, chamou a responsabilidade para ele. Mas eu queria entender, né? Se realmente tudo que foi decidido ali tinha a participação dele. Pelo menos em termos de opinião pública, ele era quem dava a explicação, né? Sim. A minha questão é a seguinte... Era um escudo, né? Era um escudo, exatamente. E ele se propôs a isso também. E acho que é um ato de muita coragem também. A tua proposta é uma mudança completa de diretriz de futebol, com a presença de coordenador técnico, gerente de futebol, o treinador permanente, ou seja, uma equipe de trabalho que se junta ao treinador, que no caso vai ser o Renato, para tocar o processo no ano de 2023, na gestão, a partir de 2023. De que forma tu acreditas que essa mudança de diretriz pode impactar num vestiário, num clube que me parece desacostumado com esse tipo de gestão, e ainda, de que forma o CDD vai ser integrado a isso, dados, é muito importante, dados, né? E prospecção. Mas é uma mudança, não sei se radical, mas considerável, né? Eu diria que a gente está voltando também para uma época que já foi assim, né? Que as coisas se decidiam no vestiário, né? Eu acho que a mudança foi a tentativa de levar isso, dizer assim, hoje para a arena, né? Ao menos enquanto eu estive lá, né? Mas assim, eu acho que o projeto ele tem que ser do clube, ele não tem que ser do treinador, né? Isso que a gente sempre bate. Então, por isso que a gente tem que ter um vestiário forte, né? Para quando vem o treinador, né? A gente ter um estudo, claro que vai ter o dedo dele. E pego como exemplo o Atlético Paranaense, né? Não é à toa que os treinadores chegam lá, a maioria deles conseguem bons resultados. E não tô aqui desqualificando nenhum treinador que passe por lá. Tem o dedo deles para poder chegar numa final da Libertadores, como o Felipão conseguiu agora, né? Eu acho que o trabalho da direção é colocar o clube do tamanho do Grêmio numa faixa ali entre 3º e 6º colocado. Isso é um trabalho de direção. Agora, a gente nessa posição, né, ele vai dar o sprint para algum título, né, quando tiver a sorte de um Luan na categoria de base, um Arthur, um Ronaldinho Gaúcho, quando der a sorte de contratar, né, jogadores que realmente deem um resultado magnífico, como foi o caso do Jeromel, como foi o caso do Maicon, né, como foi o caso do Edilson, do Kahneman, né? Obrigado. Então, assim, nesse sentido, eu acredito no projeto do clube. E acho, né, aproveitando essa tua pergunta, que o Renato pode ser até muito bom e fundamental nesse processo, porque ele dá um respaldo, né? Porque nada disso vai funcionar se a bola não entrar, né, gente? A gente sabe, né? 3 derrotas, começa a pancadaria, a crítica vai pegar, né? E se tu tem um treinador daqui a pouco que não tem respaldo, né, que não tem a moral que o Renato tem, aí fica muito mais pressionado, né? Então acho que tendo um treinador que compre esse barulho com a gente, compre essa ideia, né, de tentar deixar aí um legado, né, de tentar construir uma estrutura forte para que futuramente, né, o impacto do treinador quando entra e sai seja menor, seja um projeto de clube e não de pessoas, né? Aí acho que tem tudo para dar certo. O Renato sempre foi o teu treinador? Ele foi assim, agora como ele chegou, abraça? O Renato, assim, eu acho o Renato um grande treinador, Cristiano, tá? Trabalhei com 6 treinadores já, né? Então ele sempre teve era uma das opções, claro,
né? Era mas mas era a principal? Mas assim, eu tô falando minha, né? Mas eu não posso aqui estar defendendo com vocês um trabalho de pluralidade, com pessoas, com equipe técnica, com vice de futebol, né? E dizer que o treinador ia ser ele por minha conta. Porque fica assim, né? tu definiu o primeiro técnico, tu não definiu os teus mas agora que ele tá aí, né, Cristiano, como é que eu, né? Pode ser que ele não fique. Olha, vamos dizer o seguinte, só se ele disser não, se não acertar financeiramente, vamos supor, perca 9 seguidas, né? Nós temos um exemplo aqui em Porto Alegre de um treinador que foi contratado antes de acabar um campeonato e o Abel ganhou 9 seguidas, né? E aí se criou uma situação constrangedora, né? Porque o grupo tinha abraçado. O acabou não ficando. E não ficando, né? Então, porque o outro já estava contratado, isso, né? O que se sabe, né? Uma incompetência gigantesca. Não sei, mas eu acho que se antecipar demais, aí chegamos ao ponto, né? Por que eu vou cometer o mesmo erro, né? Eu entendo a tua pergunta como jornalista, mas como é que eu vou me antecipar e dizer agora, né? Que vai ou que fica? Eu acho que se ele seguir uma normalidade de um bom treinador. Siri tá te auxiliando aí. Se ele manter uma normalidade de bom treinador que ele é, tem tudo para ficar. Eu falo do Renato o seguinte, tu falou de um executivo top, um gerente, um coordenador técnico, um auxiliar permanente, o auxiliar área de saúde. Imagino que não tenha conversado, mas com essas pessoas que tu pretende, tu sentou e conversou, olha, o Renato tá aí e eles te apoiaram na ideia, porque daqui a pouco esse executivo top que tu quer dizer, o Renato não dá. Pode ter eu não sei, eu tô te perguntando se tu falou com eles. eles. Até pra complementar a figura dele, tu acha que pressiona um pouco? Eu acho que a figura dele, pelo contrário. Pelo lado positivo também. Eu digo, olha, pessoal, assim, a figura do Renato atrai, não afasta profissionais, pelo contrário. Sim, mas tu conversou com essas pessoas que tu pretende? Algumas eu já conversei pós-chegada do Renato, outras ainda não. Tá, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que a figura do Renato não afasta, ela atrai. Muita gente quer trabalhar com ele. A imagem do Renato de centralizador diante de um processo que é multifuncional, enfim, plural, com várias pessoas. Você trabalhou com o Renato no vestiário. Ela condiz com o dia a dia? O Renato é um centralizador ou ele gosta de uma participação coletiva dentro de um processo de pensamento de trabalho? Eu acho que ele já exerceu as duas formas, né? Ele foi centralizador ali depois dos títulos, talvez até isso tenha o tornado, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, te brinca, né? Com as unhas grandes, né? Mas ele também já trabalhou de outra forma no Fluminense lá, ele tinha o Vinícius Eutrópio, ele tinha o Marcelo Edian, ele tinha uma turma muito boa à volta dele, foi campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores, ele sabe trabalhar e quer trabalhar com gente competente do lado dele que some a ele, isso não tenho dúvida. Né? Então eu já vi ele nas duas posições, né? Mas aí talvez tenha sido um erro mais do clube, né? Em permitir, em dar o espaço e vamos dizer assim, e não colocar profissionais adequados à volta, né? E aí acaba, como eu disse, aí eu até acho uma qualidade, ele não se omite, né? Ele se mete. Perdão, eu dei uma respirada aqui, pareceu que eu estava atropelando, eu estava pensando aqui. Doutor Alberto Guerra, os ouvintes estão cobrando que a gente faça perguntas que lhe tirem do evasivo e lhe tragam para o objetivo. O senhor está dando curvas, até agora só deu um nome. Os candidatos normalmente indicam, eu vou contratar o Guimarães, eu já falei com o Oliveira, o senhor está falando do Renato, não falou de outros nomes. Entendi a sua explicação por que os profissionais estão empregados e porque nesse momento não é adequado referir nomes. Mas os torcedores do Grêmio estão perguntando qual é o perfil de time de futebol que o senhor quer ter no Grêmio, qual é o padrão salarial que o senhor pretende implantar, qual é o modelo atlético que o senhor quer ter, qual é a ideia de futebol. Jogador gordo vai jogar no seu time, não? Não vai jogar. Não, até o meu histórico, se pegar as contratações, né, nas duas passagens, especial 2010 e 2016, né, eu começo de trás para frente, né, fechando a casinha. Lá em 2010 veio o Paulão, veio o Wilson, veio o Gilson, né, veio o Gabriel, foram 4 jogadores de defesa. Daí teve de ataque, teve o Diego Clementino e o Viçosa, era o que tinha com aquela grana, né. E o Lins? Não é meu, não, isso aí é 2011 já.
Depois, 2016, né, veio o Kahneman, veio o Edilson, né, que era campeão brasileiro, tinha jogado todo o segundo turno, o Fagner estava lesionado. Veio o Wallace Reis primeiro, né, capitão do Flamengo, e veio o Negueba também, né, que todo mundo ainda brinca comigo, se deita, mas eu acho... Tardelli não foi tu? Isso foi 2018 e 2019, eu como diretor, ele esteve lá. E o né, mas André? Aí, também como diretor, né, aí tem um vice-presidente de futebol, né, Mas qual foi a tua opinião sobre Tardelli e André? Olha, eu acho que na época, as duas eu entendi que eram boas contratações. Tá? Ninguém me perguntou assim, não, vamos contratar o Tardelli, o que tu acha? Né? Como diretor, não era esse meu papel lá, mas eu achei boas contratações. Vice do da Cref, né? Vice do da Cref. Ô Guerra, a gente, claro, sabe que provavelmente é o que o gremista quer, o ano que vem já estar na Série A e é o que deve acontecer. Até pra, de repente, deixar claro pro torcedor, pro sócio, a realidade do clube. O que tu colocas esportivamente que dá pra objetivar pra 2023? Dá pra buscar título, é permanência em Série A, dá pra beliscar uma Copa, já que o investimento não é esse dos últimos anos. Se a prioridade será as Copas. Eu acho que da maneira como a gente está subindo, né, com a qualidade, né, com as deficiências que a gente tem visto do time, aí se a gente beliscar uma vaga na Copa Libertadores, será um grande sucesso. Então, um pouco abaixo ali, talvez no primeiro ano seja uma meta, né, realista, né, vamos dizer assim, né. Eu sei que não é o que o torcedor gosta de ouvir, né, mas a gente, quando o Grêmio entra numa competição, a gente entra para ganhar. Eu vou, né, e quero ganhar, né. Quero ser campeão gaúcho, quero ser campeão brasileiro. Agora, a gente sabe que não consegue transformar um time do estágio que nós estamos a um campeão em 6 meses, né? Especialmente hoje em dia com o nível de investimento dos nossos adversários. E de novo, só entrando para ver os contratos dos jogadores, quem fica. Talvez tenham jogadores que a gente queira que fiquem e não vai conseguir ficar, né? A gente tem que ir a mercado, vir das possibilidades. Agora, a característica do time, não tenha dúvida, é um time mais jovem, né, muito combativo, aguerrido, né, é o DNA do Grêmio. O DNA que a gente viu sempre o Grêmio quando vencedor, um time nessas características. Bom, em cima disso aí, só pra dentro da questão de contratos e o que vai ser visto, né? O Grêmio tem sido bastante criticado pelo tamanho da folha e o que esse time com essa folha apresenta. Informações que a gente tem aqui ainda estão na folha: Alisson, o Everton Cardoso, Thurin, Vanderlei, são jogadores que ainda estão na folha. Mas o grande número da folha, a informação que eu recebi lá de dentro, que são 3 jogadores que estão muito acima da média do grupo de jogadores do Grêmio: Jeromel, Kahneman e Ferreira. Kahneman e Ferreira praticamente não jogaram nessa temporada. O Jeromel é o que vem jogando. Como administrar essa situação? Se o Grêmio tem contrato em vigor, a gente tem que respeitar, né? O Jeromel renovou agora até o final do ano que vem. Então, assim, e sou favorável a respeitar contratos, viu? Agora, dentro da possibilidade, a gente tem que ver se em algum caso deles a gente consegue renegociar, ou eventualmente, se o Grêmio não tiver a capacidade de pagar, de liberar. É simples assim, não é? Mas no caso até do Kahneman, né, que me perguntam muito, até fora do ar vocês perguntando, né, se vai renovar ou não vai renovar. Se a gente pensar na contratação, eu tô partindo do pressuposto de que a cirurgia tá ok, né? Sim. Ele jogou e jogou bem. Aí houve uma lesão muscular, né? Não tem nada a ver com a cirurgia, né? Se nós formos a mercado e contratar um zagueiro que joga metade do Kahneman, né? Então pagar pela aquisição desse zagueiro, né? Comissão, salários novos, luvas, vai muito próximo do que ele custaria no próximo ano. Então a gente subindo para uma Série A, né? Um ídolo que já tá em casa, já tá adaptado, gosta daqui, quer ficar, eu faria um esforço para renovar com ele. Obviamente que vamos tentar, né, readequar a realidade atual do Grêmio. Inclusive, uma das ideias é trabalhar muito com bônus, né? Então, pode ter uma base
E à medida que tu vai cumprindo os bônus, significa que o Grêmio também vai avançando nas competições, e aí tu pode ir remunerando melhor os teus atletas. Guerra, você falou sobre profissionalização de departamento de futebol, de clube como um todo. O Grêmio, no começo do ano, no seu conselho, montou uma comissão especial para analisar o fenômeno SAF no futebol brasileiro. Sim. Queria saber qual é a sua opinião sobre SAF, se o Grêmio se encaixa nisso, quais serão, porque é um triênio pelo qual o senhor se candidata. Em 3 anos muda muita coisa no futebol brasileiro. Não, é boa pergunta aí, porque assim, primeiro, entre não querer SAF e querer SAF, existem nesse meio, para mim, inúmeras possibilidades também de negociação, né? Segundo, quando vai se negociar uma SAF, tem que negociar em alta, né? E o Grêmio não está em alta. Vamos pegar aí o caso do Cruzeiro, vendeu 100% do clube na área de futebol por 400 milhões, e o Atlético Paranaense está negociando 49% por 2 bi. E com todo respeito ao Atlético Paranaense, é um case, né? Agora, né? Tá tentando negociar, eles aprovaram a possibilidade de se tornar SAF, né? Mas não, pelo que eu saiba, não tem um comprador ainda, mas querem 2 bi também, né? E com todo respeito ao Atlético Paranaense, ainda não é um Cruzeiro, né? Em termos de torcida, de representatividade, de título, mas para ver como a organização funciona ali, né? Eles estão vendendo em alta, Grêmio, né? Nessa comparação? Eu não pretendo vender não pretendo, na baixa principalmente. Agora, a gente tem que entender também, né? Eu pretendo, né? As coisas podem realmente mudar. E pode existir um gap aí muito interessante, que talvez seja até prejudicial para nós, né? Se a SAF vai entrar agora no Bahia, vai entrar no América Mineiro, vai entrar no Atlético Paranaense, vai haver uma injeção de dinheiro nesses clubes, provavelmente eles se tornam mais atrativos, né? Vão se tornar mais atrativos. O jogador vai onde tem dinheiro, né? Podem se tornar mais atrativos os jogadores irem para lá do que virem para o Grêmio. Então, até a gente equilibrar essa situação, né? O Grêmio pode ser, o que a gente não quer é se apequenar ali, não é? Então, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, ver como é que o mercado vai funcionar, porque o Grêmio teve sua SAF, né? O senhor não despreza a ideia, só não acha interessante agora. Não é um projeto, mas não é uma plataforma. Mas acredita em viabilidade do clube sem ser SAF? Acredito. O Grêmio teve uma SAF agora, Gutierrez. O Grêmio vendeu, vocês mesmos vivem dizendo 700 milhões, 1 bilhão, vendeu jogadores, né? Dá pra sobreviver sem isso, né? Eu acredito no sistema alemão, né? Que é o do Atlético Paranaense de 49%, controle do clube. Mas financiamento. Exatamente, mas em alta, né? Não em baixa. Mas pensando, Guerra, no atual contexto do futebol brasileiro, onde há concentração em 2, 3, e esses 2, 3 estão ganhando os títulos, né? O Flamengo está em 2 finais, tá numa semifinal, numa final, mas eu acho que vai chegar à final da Copa do Brasil. Palmeiras disparado no Brasileiro. Como alcançar clubes que têm parceria forte, que conseguiram, com venda de jogadores, ter muito dinheiro para contratar outros grandes jogadores. O Flamengo tem no banco Vidal e Everton, para citar só 2, assim, do potencial. Como se aproximar? E aí eu falo imediatamente de receita, porque a conta é, hoje no futebol, e eu acredito nisso pelo menos, time bom se faz com dinheiro, sim, com investimento. Como equilibrar isso, receita, despesa, considerando o atual Grêmio e considerando que também eu acho que é um projeto se aproximar desses grandes que estão... Tem que tentar gerar novas receitas, né? E a gente sempre falou, né? O dia que o Flamengo se organizasse, ia ser difícil. Se organizaram, né? Então, mas a gente tem que lembrar que lá nos anos 90 a gente acertou na mosca, né? A gente conseguiu com um time barato competir contra a Parmalat, que tinha Antônio Carlos, Edmundo, Rivaldo, Roberto Carlos, né? É difícil isso, né? É muito difícil, mas eu acho que dá, porque futebol acaba sendo aquelas frases prontas ali, que é 11 contra 11 dentro de campo, e acredito que se a gente fizer, né, esse astral que o Renato traz, né, se a gente criar um bom ambiente, bons profissionais, acertar na contratação, né, a gente já é um passo para frente, né? E tem que gerar novas receitas também. O Grêmio gera conteúdo, né, gente? Então, assim, eu li agora recentemente que o Lewandowski teria ido pro Barcelona, né? Na venda de 20% do Barça Studios. O que é o Barça Studios, né? É eles gerarem conteúdo com seus próprios jogadores,
né? E o Grêmio não faz isso, né? E os youtubers aqui, eles estão crescendo porque os clubes não exploram isso, não é? O marketing do Grêmio, ele te agrada do jeito que é feito atualmente? Eu acho que aí é um lugar que tem muito a crescer, né? Que pode melhorar bastante, né? Que dentro dessa linha que a gente falava da falta de cobrança, né? Ali tem que parar mudanças, então. Mas, desculpa, mas o Guerra deixou claro, o Beto Carvalho é um agregado da família do presidente Romildo, não tem cobrança. O marketing do Grêmio é muito fraco. O CEO tá fora. O CEO eu nem pensei nele, mas eu acho... O CEO tá fora, porque o próprio CEO já disse que não ficaria e vocês já disseram antes. Como é que tu tá vendo o ambiente político para colocar com viabilidade todos os teus projetos no Grêmio? Olha, isso influenciou pra queda? O ambiente político, assim, por isso que eu tô sendo muito claro aqui, né? Porque se eu me eleger é para fazer essas mudanças, né? Querem que eu chegue lá, né? É para fazer isso, senão eu vou ser o primeiro a recolher minha bandeirinha, vou para casa, vou torcer por quem ganhar, continuarei gremista, mas se querem esse tipo de mudança, aí eu me coloco à disposição, né? Do contrário, se acham que é assim que tá certo, só mudando as pessoas... Guerra, só na questão do futebol, tô prestando atenção em tudo que você tá falando. Para mim, o Grêmio vai ser um time... Quer montar um time competitivo, com criatividade e sem recursos. Quer um executivo top que consiga, com o seu nome, junto com o Renato, conseguir fazer com que os jogadores que poderiam não vir para o Grêmio porque não têm a confiança no projeto, venham atuar no Grêmio. Só tem 2 nomes que tu pode contratar para o executivo. E tu citou várias vezes o Atlético Paranaense. O Alexandre Matos, do Atlético Paranaense, ou o Rodrigo Caetano, que renovou por 4 anos com o Atlético. Os 2 estão empregados. Botaria um terceiro nome, que é o Paulo Pelaipe. Eu não sei como é que é a tua relação com o Pelaipe. É ótima. Mas é um cara também que conhece, já foi executivo do Grêmio, sabe garimpar jogadores baratos que possam daqui a pouco... Como tu fez lá em 2010, Paulão, aqueles caras que o Grêmio não tinha dinheiro e conseguiu contratar. Como o próprio Pelaipe fez, 2005, Isso, exatamente. E a pergunta que eu te faço, um desses 3? E aí tem a venda de jogadores, né? Também, né? Sim, mas hoje só tem um Bitelo para vender na alta. Bom, mas, enfim, aí começou, né? Lá nos anos 90 se vendeu o Pingo e o Paulão para contratar depois o time que viria a ser campeão da Libertadores. Mas eu quero fixar nos executivos. Só mas tem aí é uma especulação 3. tua, Cristiano. Pode ser estrangeiro o teu executivo, cara? Não vai ser estrangeiro. Não tem como. Né? Mas assim, eu não... Eu entendo o cutuco do Zé Aldo também, eu sou evasivo, mas não dá pra falar em nomes ainda, né? E eu também não é minha falou 3 nomes. Jeromel, Renato Portaluppi e Kahneman. Vocês me conhecem, também não vou fazer isso eleitoreiro aqui, não quero aqui mas assim, é óbvio que já tem que estar trabalhando, senão vai chegar lá, vai assumir e aí vai ser pior aí nada, né? Então... Eu até lhe peço desculpas, a intenção não é ofender na pergunta. É que o senhor estava dando uma... Claro que uma não posso floreada falar no em superficial. Não posso falar em nomes e depois não virem, né? E depois tem gente empregada e a gente vai se complicar. Eu não posso não lhe perguntar, candidato, doutor Alberto Guerra, nós tivemos o senhor foi vítima de um crime de ameaça associado à política do clube. E eu gostaria de saber qual o tratamento que o senhor dará às torcidas, como será a relação na sua administração, a caso eleito, com o torcedor, como o senhor lidará com esse comportamento um pouco rebelde da torcida do Grêmio ou de parte da torcida. Além disso que o Zé tá falando, o torcedor hoje reclama muito da comunicação e do tratamento que o clube dá à torcida. Então, em cima disso, como é que vai ser essa tua relação com a torcida? Olha, com relação a essa ameaça, é um caso de polícia, né? Não vejo ele como torcedor do Grêmio quem faz isso, tá? Então já tá com as autoridades, já tá né? E achei interessante divulgar, porque, né, isso tem que ficar claro que a gente não pode acobertar, né? Tem que levar até o final. A minha relação com a torcida, vou tentar estabelecer a melhor possível, não é? Eu acho, e eu fiz parte da torcida organizada quando era jovem, né? Na máquina tricolor. Ia lá no sábado cortar papel pra jogar no domingo naquela época, né? Então é dali que aí a gente se conhece. Do Luiz da máquina lá, das meninas lá, da Patrícia, Isso. Então é dali. Faleceu há pouco tempo até, mas assim,
pelo que eu soube, né? Isso aí. Tricolor é uma das torcidas mais amigas família. E família que eu conheci. Então, assim, a minha ideia é dar o melhor tratamento possível, né? Mas a gente sabe que há exageros dos dois lados e também, né? Tem a relação com a Arena nesse meio. Essa é uma pergunta aí, que todos né? fariam que já todos, aqui. Então, assim, tem que dialogar, né? Tem que tentar melhorar os acessos, mas aí nós vamos entrar na relação Arena, né? Que aí quem tá estourando no torcedor, né? Eu tenho dito isso e vamos nos colocar no lugar assim, o Grêmio tá dizendo há 8 anos ou mais, né? Porque foi anterior ainda ao Romildo, que vai comprar a Arena. Então, nós vamos pensar que nós, detentores do negócio e administração da Arena, a gente investiria no nosso negócio sabendo que todo dia tá o teu vizinho dizendo que vai te comprar? Não, é difícil. Vale a pena pro Grêmio comprar a Arena? Eu não tô convencido, viu? Hoje minha proposta é pelo contrário, conversar, cumprir o contrato, me abraçar com a Arena e dizer, olha só, nós dois juntos vamos explorar isso. Acho que quem construiu um equipamento desse tamanho tem mais que ganhar dinheiro também. Claro que tem problemas, né? Que eles podem melhorar em alguns setores, mas uma das críticas muito interessantes que eu escutei é o seguinte: a Arena é uma construtora, é como se ele construísse o teu escritório de advocacia e tu desse para eles agora, exerce a advocacia ali dentro. Não é um negócio deles, né? Então é a mesma coisa na Arena, construir o estádio, bom, agora coordena os eventos, né? Não era especialmente a área deles, mas acho que nesses 10 anos eles melhoraram muito e daqui a pouco só não investem mais, né? Em software, em catraca, em profissionais, né? Porque treinamento? Vai investir como se a cada 3 meses o Grêmio está dizendo, não, eu vou comprar. Eu soube, inclusive, que todos os profissionais da Arena já, inclusive, tiveram treinamentos com RH para serem recolocados. Porque eles mesmos internamente não sabem e perguntam lá dentro, eu vou ficar aqui, quando é que vão comprar, não vão comprar, entende? Isso cria até um pânico nos funcionários. Então eles já foram inclusive treinados, já foram consultar com RHs externos para serem recolocados, porque na iminência de o Grêmio comprar. E na verdade passou 8 anos. Temos mais 7 minutos ainda, candidato. Não queria lhe tirar o tempo, mas o prefeito Sebastião Melo ingressou com uma ação de desapropriação, tá anunciando a possibilidade de desapropriar a Arena. Qual é a sua posição sobre a questão do Olímpico? Não é desapropriação, tá? Eu conversei ontem com o Melo, conversei com o Ricardo Gomes e conversei com o prefeito, né? Pessoalmente, né? Bom, por telefone, mas não foi por intermediários. Sim. Né? O que a prefeitura está fazendo é o seguinte, né? Para poder viabilizar a construção da Arena lá atrás, se aumentou os índices do Olímpico, né? Para poder valer a pena, né? O número de apartamentos que se levantasse lá para viabilizar a Arena, né? O problema é que não teve prazo ali. Então, se daqui a 100 anos eles fizerem isso, continua valendo, o que também daí não é bom para a prefeitura, porque ali ficou uma área degradada, né? Entre a Zenha e o Menino Deus. Então, o que eles estão dizendo? Olha, ingressaram com um projeto de lei. Até esse projeto de lei virar lei, a gente sabe que toma aí talvez mais de ano, né? E quando essa lei entrar em vigor, se ela passar, né? Porque vai ter toda uma discussão, a OAS terá 1 ano para começar as obras ali. Então, na verdade, qual é a penalização se ela não começar? Os índices daquela área voltam a ser os que eram antes. Tá? Então, assim, na verdade, o que a prefeitura me explicou através do seu prefeito é que eles querem colocar um prazo para que, se não construírem ali na área do Olímpico, após a promulgação dessa lei, os índices que foram dados àquela área passam a ser os índices antes. Isso, passa a ser o índice que era antigamente, que era metade do atual. Eu preciso fazer uma pergunta que para mim, ela é pertinente. O senhor renova no conselho daqui a 3 anos e botou o seu nome como número 1 na chapa. O senhor já disse que já fizeram isso anteriormente. Isso. Mas não cria daqui a pouco uma possibilidade de outros conselheiros fazerem. Agora não, porque já escreveram as chapas. Mas o senhor mesmo disse na manifestação no dia, quando a gente falou no Ganhando Jogo, que já tem gente tentando impugnar a candidatura, algo assim. Por que o seu nome primeiro o senhor só renova daqui a 3 anos? Bom, primeiro eu queria começar essa explicação
dizendo que isso já houve esse precedente no Grêmio. E eu escutei o debate de vocês, não na hora, né? Mandaram a gravação, onde parte, né, da tua sustentação era de que isso nunca tinha acontecido. Não, já houve. Então esse casuísmo comigo é que eu não estou entendendo, né? E se a gente for falar aí de ética, né? Metade dessas pessoas que estão falando de ética comigo não amarram meu sapato nisso aí, né? Então, assim, a gente sabe o que acontece no Grêmio, tantas modificações fazem para acomodar. Não é para mim. Não, claro que não é, né? Claro que não é. Mas assim, como eu acredito tanto no meu projeto, Cristiano, tá? E como eu pretendo ser um conselheiro nato, caso me eleja presidente, né? Então ontem eu renunciei ao mandato de conselheiro, tá? Então eu não sou mais conselheiro e estou então nessa chapa na chapa para entrar. Aí não deixa dúvida, né, doutor? Aí acho que não deixa dúvida, eu acredito no projeto. Essa informação é importante. O senhor renunciou ao conselho. Hoje o senhor não é mais conselheiro. Não sou mais conselheiro, então, né? E começa do zero. Começo do zero, né? Porque eu acredito no projeto. Ou eu vou me eleger conselheiro e posteriormente presidente, ou então tá na hora de deixar para outros, né? Não vou. O senhor renunciou pela pressão ou para mostrar lisura realmente? Não é lisura. O que eu não quis, né? Eu recebi muitas ligações de que isso poderia eventualmente, né, acabar num judiciário. O que eu não quero é levar confusão pro Grêmio, o que eu não quero é levar pro conselho. Tô muito convicto de que estou do lado do bom direito, mesmo se eu permanecesse conselheiro, tá? Até pelos precedentes anteriores, mas eu achei até para mostrar que eu confio no meu projeto. E se eu me eleger conselheiro e não me eleger presidente depois, não sei nem se vou continuar também, né? Porque eu não de novo, né? Eu nem contei essa história aqui. Eu tava no meu sofá, eu já tinha praticamente assim, muito contente com a minha história de Grêmio, né? 27 anos, 3 passagens pelo futebol, vice jurídico, e a gente sabe que se o Grêmio não tivesse caído, o Romildo faria o seu sucessor, né? Qualquer um, né? E ele seria governador. E não seria eu, né? Então, assim, na verdade, foram me buscar, né? Porque quando caiu, foram buscar o quê? Uma pessoa relativamente jovem, com experiência, né? E viram em mim essa possibilidade, uma série de movimentos, a qual muito me orgulha representá-los, e eu aceitei o desafio. Então, assim, ou eu entro agora ou não entro mais, Cristiano. Então, tô muito tranquilo com relação a isso. Deixa eu pegar esses minutos finais, Guerra, para te colocar o seguinte. O senhor já deixou muito claro que o Renato, se quiser, é o técnico do Grêmio ano que vem. O Dorico também deixou claro essa situação. O senhor fez parte dessa gestão num outro momento, o Odorico também. Eu tô falando de Odorico porque é o candidato que divide com o senhor as atenções da torcida. Qual é a grande diferença do seu projeto pro projeto do Dorico? As pessoas, né? De novo, já falei em termos várias de ideias vezes, de futebol. Só para orientar, temos 1 minuto e meio, depois tem horário político, então importante. Não, tá bem, as pessoas, eu não vejo mudança na chapa do Dorico, e aqui eu tenho o maior respeito por todo mundo que passou no cargo, por ele, né? Digo até que me dou bem, né? Assim, agora, quem acompanha, né? Quem está por trás, não vejo mudança naquela chapa. As mudanças, pegar as pessoas que estão conosco, aí sim é a grande renovação. Qual é a sua opinião sobre a Liga e se o Grêmio deve ou pode ser protagonista nesse projeto? A Liga ainda é um projeto que está andando, né? Então, assim, a gente tem pouco conhecimento, mas aparentemente é algo importante, né? Tem aí falo investidores de $1 bilhão, já estariam aportando, e o Grêmio não pode ficar fora disso. Doutor Alberto Guerra, candidato a presidente do Grêmio, se for a vontade dos conselheiros, a vontade da torcida e a vontade de Deus, que o senhor seja bem sucedido lá no comando do clube. Obrigado, Zé Aldo, obrigado a todos aí pela oportunidade. Agradecemos então, amanhã será Odorico Roman. Odorico Roman também com o mesmo tempo. Vem aí o intervalo, nós vamos depois para a propaganda política no AM e no FM e voltamos no nosso aplicativo para continuar o debate do Ganhando o Jogo após o meio-dia. Presidência do Grêmio, Alberto Guerra, o advogado, conselheiro, ex-vice de futebol, ele próprio disse também foi vice jurídico do Grêmio, tem 27 anos de serviços prestados ao clube e que lança agora a candidatura à presidência na próxima eleição. Tens aí de memória a data da eleição? Não tenho. Data não tem. Novembro, né? Não tem, eles estão conversando ali com o Gasto, estamos nós dois. Tá uma entrevista que não termina. Pois mas essa hora é a hora que vem as revelações, né? Eu gostei, Zé. Eu achei um bom projeto. Vamos ver a viabilidade desse projeto. Eu acho que tem que começar por aí um projeto. De
refazer diretriz de clube, né? Refazer diretriz de clube. Hoje o Grêmio tá muito desunido, tá devastado politicamente, tá um clube tem que pacificar. Tem que pacificar, sem harmonia pacificar, harmonizar e trocar diretriz, né? A diretriz é muito importante, aquilo que determina como vão funcionar todas as esferas dentro do clube de futebol. O clube de futebol é um organismo político, e esse organismo político ele precisa estar em dia, precisa estar pacificado, precisa estar unido, precisa primeiro ter esse papel. Só acho que o desafio é grande. Ele vai ter um desafio enorme na tentativa de pacificar o Grêmio, porque está realmente politicamente assim, devastado, derrubado. Agora, ele deu uma relação de jogadores que, quando passou pelo futebol, contratou, não tem nenhum bem sucedido. Não, o Kahneman. O Kahneman é dele. Kahneman. Por isso que ele mas isso aí... a ideia da permanência do Kahneman. Mas isso aí acontece também, né? A gente, conhecendo como é que funciona o futebol, tem uma taxa de contratações, tem aquilo que a gente que se arrisca, que depois que os caras não deram certo, é mais fácil falar, mas o André ninguém desaprovou, nem o Tardelli. Um dos grandes exemplos de sucesso no comando de futebol, no comando de clube do Rio Grande do Sul, é o Fernando Carvalho. E a primeira leva de jogadores que ele contratou... É horrível. Foi trágica. Um monte de gente que veio aqui pra bagunçar, Fernando Baiano, o Carlos Miguel acima do peso. O genro do Luxemburgo, o Fabiano, né? O Fabiano, o Alexandre Rottweiler. Foi uma leva... E ele aprendeu naqueles erros. Claro que sim, mas também não é o que tinha pro momento, né? E algumas pequenas obsessões do Fernando Carvalho ele conseguiu concretizar e não deram Miguel, certo. Por exemplo, Fernando Miguel, Marabá, Danilo, eram pequenas obsessões assim do Fernando Carvalho e foram caras que não funcionaram aqui, não deram muito certo. Então, eu acho que o projeto é bom, é um projeto que sim visa pacificar o clube, visa integrar os departamentos, visa sobretudo profissionalizar. Não há mais espaço para falta de profissionalização no clube de futebol. Isso aí tá caindo de maduro, né? Precisa. Tá falando do projeto do Alberto Guerra? Do Guerra. Eu acho que é um belo projeto, tá? É um bom assim projeto. como o do Dorico também é um belo projeto. O problema é que quando tu tá no projeto e na campanha é uma coisa. Quando tu vai, senta na cadeira e vê todo o teu entorno, a coisa muda de figura. Eu vou te dar um exemplo feito pelo próprio Internacional com Alessandro Barcelos. Projeto, modernização, vamos fazer e a nova fase, não sei o que lá. Sentou na cadeira, o bambu pegou, malandro. Mas tem uma diferença, o bambu pegou e o contexto apertou, tu tem que voltar 10 casinhas e refazer. E o Alessandro Barcelos refez muitas coisas, viu que não era bem assim e conseguiu agora. Ele tá linkando esse ano com o ano que vem. Aí sim, o ano que vem, com a base feita, a comissão técnica pronta e nada de querer inventar roda, tu tem uma capacidade daqui a pouco conseguir uma grande conquista. Tem uma diferença. O projeto apresentado aqui pelo Guerra alta. É um projeto, sim, é um projeto que condiz com uma determinada realidade e um projeto que nos faz acreditar que esse projeto dito por ele é possível. Vai depender o projeto dos nomes. apresentado, Depende da viabilidade política. O projeto, claro, mas isso aí qualquer projeto. Mas né? é uma barreira sempre. Sim, mas o projeto do Alessandro Barcelos era um projeto que encantou o pessoal mais deslumbrado, encantou, e era um projeto abstrato, era um projeto que não marcava por uma realidade, que é a realidade de mercado, que é a realidade de receita, que é a realidade de estrutura, que é a realidade política. O projeto do Alessandro Barcelos não era real. Era um projeto que visava a abstração da inovação, da startup, da tecnologia, da não sei o quê. Profissionais em Mas cada abstrato. Eu não quero nem diminuir dizendo que é óbvio isso, porque não faz. O Grêmio não faz, então não é óbvio. Essa comissão. Mas é isso que tem que fazer mesmo. Esse projeto Eu também acho. que foi colocado aqui pelo candidato Alberto Guerra, pegar o futebol, tá? Um executivo top, gerente de futebol. E cada um na sua, né, Cristiano? É o que o Inter tem hoje. Tem que parar de CEO ir pra Itália, Depois de um volta tempo. e faz Depois isso, de um faz tempo, aquilo. não conseguiu fazer. Manda, O Inter o Inter fez um erro, cometeu um erro absurdo que o Guerra falou aqui. Sabe por que o Guerra não pode assegurar quem é o treinador? E menos ainda se o treinador dele fosse outro, com o Renato Pregado, porque tu não faz isso. O que o Inter fez com o Miguel Ramírez, o que esse cara tá fazendo aqui? O Miguel Ramírez, dizendo que era o treinador, com o Abel encaixando vitórias e chegando a um vice-campeonato, e Cristiano Silva só não foi campeão porque... Com o corpo na mão.
Por que só não foi campeão? Porque foi roubado. Perfeito. Com isso aí ele se perdeu, cara, porque tudo é resultado. Não, ele se perdeu porque o Miguel Ramírez não deu aquilo que esperava. Que não ia dar, né? Eles deram muito poder pro cara, o cara chegou muito por cima. Não é questão de poder, que se ele um ganha, rodo. ele olha, viu como tá certo, mas tudo bem, ficou o exemplo. Outra coisa, ele não conhecia o treinador que ele contratou, não conhecia o clube onde ele estava. Não, foi uma perfeita desordem aquilo que aconteceu, defenestrando um trabalho que, bem ou mal, foi um trabalho que deixou o Inter no segundo lugar. Tem uma informação que foi dada aqui nessa entrevista. Aliás, eu tenho várias informações, muitas são interpretações. Uma delas, Cristiano, todo mundo já tá se ligando no que tu falou do novo executivo. É o Alexandre Matos, cara. É o Alexandre Matos. Todo mundo mandando. Tá, mas é mesmo, né? Dá pra ver que é. Claro que é. Como é que tu vai montar um time competitivo sem dinheiro? Tu tem que ter alguém chefiando isso aí que conheça o mercado. O Alexandre Só tem Matos. 3 nomes: Alexandre Matos, Rodrigo Caetano e Paulo Pelaipe. 3 nomes. Não tem nenhum outro executivo que consiga aí conversar com empresários. Pô, põe teu jogador. Eu vou te dar um exemplo. Rodrigo Caetano conseguiu botar Yuri Alberto no Inter. Conseguiu botar Maurício no Inter. Pegou umas nabas também. Isso ele explicou no dos 2 podcasts. Tudo. Todo mundo fala. Olha, ele explicou tudo. O vencedor tem contratação. Cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Ali ele explicou, mas não tira ele das críticas, porque ele não quer que tire das críticas. Foi uma leva caprichada aquela, né? Mas tu viu a entrevista? Tu prestou Vi a atenção na entrevista. Ele não fugiu de nenhuma. E ele contratou errado. Por quê? Primeiro não tinha dinheiro, tinha que contratar. Só tem esses 3 no mercado que possam fazer isso aí. Ligar pro empresário e dizer, ó, tu consegue botar um cara promissor aqui, vamos lá, tem mais janela. gente, Então me dá os outros nomes aí. Mais gente. Vou te citar eu acho... O do Inter é muito bom. Novo. Mas de tudo que eu escuto, falam muito bem do William Antônio. Potencial, perfeito, potencial. O Zanota foi um bom executivo. Porque Não foi tão bom executivo, não é esse perfil. Não é esse perfil. Mas eu acho que esse pessoal tá aparecendo. O do Bragantino é um cara que, embora Thiago Escuro? é um cara que consegue, Cruzeiro, cara que consegue também. Consegue o quê? O Bragantino é um time de prospecção, um time que leva jogador é bom de mercado pra caramba, né? Mas ele tem 7 milhões de euros e vai lá e compra mas, bom, pois é. E outra coisa, não esqueçam o que o Guerra falou, não é só um contratador, 95% do tempo são outras coisas. Não é só um contratador. Exato, não é um contratador. Não é, tu tendo dinheiro, tu pode botar de executivo. Eu não sei nada, me bota lá, tem dinheiro. O Capa vai Agora, te dizer, é diferente tu ter um cara que o clube não tem dinheiro e ele tem um executivo que tem nome e moral pra chegar no empresário. Pô, vamos fazer um negócio aqui que vai ser bom pra ti, pro clube e pro jogador. E só tem 3 nomes com essa capacidade. Eu acho que isso aí é um 3 nomes. de negócio que... O Thiago Escuro não vai chegar no André Cury e vai... Olha, não sei. Vamos botar aqui. Vai ser difícil. São 3 nomes com esta moral. Eu não tô dizendo que o Thiago Escuro é bom ou ruim, tá? Não, entendi. Eu tô dizendo perfil. É que acho que não é mais assim a operação. A operação ela é mais profissional também. Então tá bom. Eu acho que não é. Vai ver se o Guerra ganhar a eleição primeiro que vai ser contratado. O Rui Costa é um cara que tem esse trânsito. Eu não falei Rui Costa porque eles não se dão. Pois é, mas é um cara que tem esse trânsito. Tá bom. Quer Mas daí inviabiliza no Quem é que o Rui Costa contratou pro São Paulo? Contratou bastante gente. Bastante gente. Vamos lá. O Patrick. O Luciano. O Alisson. O Luciano. Caras que dão certo. O Caleri. Luciano, cara. Galopo, Gabriel. O Luciano foi uma troca com o Caleri, que o Grêmio foi. O Caleri é tipo Lucas Leiva, assim. Não, o Caleri ama o Arboleda. É Daniel Alves. Cara, o Arboleda foi antes do Rui Costa. Eu acho que é antes. O Arboleda faz 19. 4 anos já de São Paulo, né? Vamos acertar a questão da linha do tempo, tá? Porque tá dizendo uns nomes que não era o Rui Costa. Mas vamos lá. Mas tudo bem. Quem é que tá no Atlético Paranaense? Alexandre Matos. Alexandre. A maior janela da história da vida. Mas o Alexandre fez um monte 62 milhões. Fez um monte de burrada na época do Palmeiras, quando ele inflacionou o mercado, a culpa é dele. Ele inflacionou o mercado e qualquer cara que se destacava no Campeonato Brasileiro, ele pegava e inflacionou no mercado interno. Mas tem um lado positivo. Carlos Eduardo. Rafael Veig, Zé Rafael, que a gente acha meio Scarpa assim. também. Pô, esse aí ele foi cirúrgico, cara. Tu tem que Arthur Cabral. Tu prestou atenção. Ele quantas vezes citou Atlético Paranaense? Mas é um modelo de gestão hoje. Pô, no Brasil é.
Tu vai falar pra mim que eu fui o único nesse programa que deu olha, o time tem que... Para aí um pouquinho. Tá bom, eu fui o sexto a falar. Eu fui o sexto a falar nesse programa que tem que seguir o exemplo do Atlético Paranaense. Eu fui o sexto, enquanto eu era o primeiro a dizer que o Firou espanhol... Mas isso tá claro. Que é Flamengo e... Tá bom, fui sexto. O Palmeiras vai ganhar o brasileiro, o Flamengo vai ganhar outros dois. Mas eu fui o sexto nesse programa a dizer que tem que seguir o modelo do Atlético Paranaense. A minha preocupação no Atlético Paranaense é que ele tem um homem só, que é o Petralli. Se o Petralli eu acho muito centralizado nesse subir ponto. dessa pra melhor... Mas ele não gerou um discípulo? Não sei, eu não conheço. Quantas vezes alguém ouviu sobre o Atlético Paranaense alguém mencionar como modelo alemão de gestão? Isso aí a gente nunca falou aqui. Pois é, o Guerra sabe disso. Como é que ele sabe? O modelo ele sabe alemão. Ele estudou, porque ele conversou com pessoas que estão lá dentro. O modelo alemão de negócio. O clube vende ações, mas fica com o controle acionário do clube. Não, eu pelo menos sei o que é um modelo alemão, mas de várias vezes que a gente fala, eu tô pegando o termo, tá? Quase que a semântica. Ninguém se refere ao Atlético Paranaense como um modelo alemão, a não ser alguém que tá absolutamente por dentro do que acontece. E o cara só tá por dentro do que acontece, ou se ele tá lá dentro, que não é o caso do Guerra, que é um gremista aqui em Porto Alegre, ou se ele conversou muito com quem tá lá dentro. É por isso que eu acho que Alexandre Matos, que lá está hoje, é um nome que no mínimo conversou bastante com o Guerra. Eu acho que ele evoluiu, embora tenha inflacionado muito o mercado interno. Matos é um gastador irresponsável. Não, Zé, ele só vai gastar se ele tiver evoluiu, dinheiro. A janela do Atlético foi super boa, Zé. A gente tem que... Esses dias tu fizesse rasgados elogios ao Vitor Roque. O Alex Santana chegou já jogando, cara. Tu tá com preconceito, cara. Eu acho que ele evoluiu. Ele ganhou do Inter a disputa pelo Vitor Roque. Ele evoluiu. A janela do Atlético foi uma janela super boa. Janela profundamente baseada em prospecção. Ele tem integração com a base. Hoje o Atlético tem uns caras tipo Kelvin. Bastante tempo já, né? O Kelvin jogou contra o Inter em 2019. 17 anos ele tinha. Quem é que foi lá? Bento, goleiro. Buscou no Cruzeiro. Goleiro. O Bento já era da base, tá certo? Sim, não, a base. Mas a gente tá falando da base. Eu acho que o Vitinho, ele é um jogador da base. Quem é que prospectou o jogador que veio do Cruzeiro? O Vitor Roque. Vitor Roque, que o Inter tentou. O Alexandre? É isso? Sim, mas eu tô dizendo, ele sabe quem é o empresário do Vitor Roque? Horas que não são caros. Sabe quem é o Alex Santana encaixou o empresário do Vitor Roque? André Cury. Mas encaixou, mano. Pra tu chegar nesses caras mas que tem os nomes, eu tu acho tem que tem mais gente. casca. Eu não tiro o Alexandre dessa. Mas não é só casca, é aquela palavrinha-chave que ele falou, relacionamento. Essa aí. Relacionamento. Casca, leia esse relacionamento. Tu pode não ter dinheiro. Tu tem ideias e relacionamento. É simples, é uma coisa simples. Eu tenho uma impressão dos executivos de futebol, e por isso que eu citei alguns nomes quando eu fiz a pergunta pro Guerra. O Grêmio tinha um muito bom executivo de futebol, que era o André Zanota. Eu não acho tão bom assim. Ele é muito bom. Ele é muito bom. No dia a dia, ele é muito bom. Muito bom. Ele era uma boa prosa, ele fala bem. Não, e ele como gestor do dia a dia, ele é muito bom. E como mercado? Também. Ele também é muito bom. Também. Eu não lembro, me refresca a memória. Eu vou ser meio simplista, o cara não vai pra MLS à toa. Só pra te complementar. Miguel Ramírez tá lá, também. Foi aí. Já conversei com pessoas que trabalharam com o Zanota, pessoas que entendem do assunto, entendem de futebol. O Zanota tinha muitas vezes ideias de prospecção que eram barradas, tá? Isso aconteceu também. Sim. Perfeito. Eu não tô dizendo aqui que é bom ou ruim. E aí o erro do Grêmio ele acontece quando o André Zanota recebe a oferta para ir para os Estados Unidos, e a opção que o Grêmio vai, e aí eu vou recuperar a história, porque essa informação eu trouxe em primeira mão lá atrás. O Duda Crefe, Alberto Guerra e Deco Nascimento tinham fechado a contratação de Luiz Wagner Vivian. Sim. Que ontem foi citado pelo Juninho Paulista. Que era do próprio Grêmio antes. Que já foi do próprio Grêmio. Ontem foi citado no Bem Amigos pelo Juninho Paulista como uma figura importantíssima na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Grêmio estava fechado com o Luiz Wagner Vivian, ele estava contratado. E aí, no meio do caminho, houve uma ordem de cima. Quando eu digo ordem de cima, ela é do CEO, ela é do Carlos Amodeu, para contratar Klaus Câmara. Que para mim foi o maior erro cometido por Carlos Amodeu enquanto CEO do Grêmio, foi contratar Klaus Câmara como executivo de futebol do Grêmio. O Klaus Câmara é um dos piores executivos de futebol que existe no futebol brasileiro. Um dos piores. Tava no Cruzeiro e a gente sabe o que aconteceu com o Cruzeiro. Klaus Câmara é um dos piores executivos. Nunca mais ouvi falar dele. Não sei onde ele tá hoje. Sinceramente. Não sei onde ele tá hoje. Ele era do esporte, ele era do esporte, não era?
Mas ele Não, ele trabalhou veio no do Câmara. Cruzeiro. É, ele Não, quem era trabalhou do no- esporte era o André Zanota. Ah, eu era dessa nota. Então tá. E aí, quando o Grêmio contrata Diego Serri, o Grêmio contrata o Serri meio que assim, ó, tentando uma solução mais barata do que os nomes tradicionais e com uma boa relação de mercado. O Diego Serri, ele é um bom gestor de vestiário também. O problema é que ele não tem esse tamanho, ele não teve suporte. Ele não tem voz ativa, né? É Não, ele anônimo. até tem. Ele até tem voz ativa. É um Só anônimo. que o detalhe, Zé, Mas tem que ter respaldo, né? o detalhe é que ele não teve o respaldo pra ele se soltar mais. Pra ele vir a público mais. Botaram a rédea curta. Exatamente. Não deixaram, talvez porque. Sei lá por quê, mas porque viram que ele não tinha não tinha um nome conhecido, não era figurinha carimbada, talvez por isso. Mas dentro de todos esses processos, o grande erro do Grêmio foi Klaus Câmara. E depois foi o medo do que aconteceu com Klaus Câmara, foi o medo, por isso que não deixaram o Diego Serri fazer o trabalho que tinha que ser feito. Mas Klaus isso mostra Câmara está incompetência no- de gestão. Claro. Porque tu troca um nome, mas mantém a tua Claro. organização. Klaus Mantém Câmara tudo do jeito que sempre foi. está no futebol europeu. Parabéns pra ele, sorte. Santa Clara. O ouvinte, Santa, exatamente. da, ilha Santa de, Clara. da Ilha de Açores. Exatamente. Filial do Benfica. Exatamente. o ouvinte Lincoln faz uma jogava lá. lembrança, diz que o Atlético Paranaense pegou os dois melhores jogadores do Penharol, o Terans antes e o Canóbio depois. Estão jogando bem. O Terans tá indo pro principalmente o Flamengo, Terans. né? É uma baita de uma prospecção. Isso é contra a própria trajetória do Alexandre Matos. Não acho mais que ele seja um gastador. Acho que ele é um cara que evoluiu. Ele fez uma tremenda bobagem na época do Palmeiras, inflacionando o mercado interno e fazendo aquele tipo de contratação que não se faz, né? Destacou um pouquinho, traz e muitos não deram certo. E agora eu acho que ele evoluiu. O Atlético Paranaense tem um grupo muito bom. Mas será que ele fez isso por ideia dele à época ou por era orientação? Olha, nossa política de futebol é gastar Eu os acho, melhores. que era, vai lá e eu gasta. acho que era muito por ele. Porque ele pegava. Alguns deram certo, como o Gutierrez falou, tipo o Rafael Veiga, o Zé Rafael. Mas a maioria não, né? A gente vai pegar tanto jogador que o Palmeiras contratou e que não funcionou. Mas enfim, eu acho que é um nome que evoluiu bastante dentro desse processo. Eu não sei se consegue tirá-lo do Atlético Paranaense, né? Consegue. Esse Tu ouvinte, acha? Esse ouvinte Sim. está fazendo uma observação. Consegue. Interessante. E outra coisa, quando vem assim, é porque já tem situação bem encaminhada. Se o Atlético for campeão da Libertadores, vai pro Mundial, deu no teto, obrigado, fechou, vai embora. Pode ser. O ouvinte faz uma observação interessante, esse que falou sobre os jogadores do Atlético. Ele disse que o Palmeiras também contratou os dois melhores laterais, um do Nacional, já vendido para a Europa. Vinha. Vinha E, e Piquerez. e depois o atual lateral esquerdo titular, que era do Penharol. Piquerez. Aí ele conclui dizendo: a dupla, estando geograficamente ao lado do Uruguai, não explora bem E todos esse eles mercado. baratos. Todos eles foram jogadores baratos. O Vinha foi um jogador barato, hoje tá na Roma. O Piquerez foi um jogador barato. E aqui, bom, Buscou o Diogo Barbosa. Que custou quanto? 10 Fábio? milhões do próprio Palmeiras. Tá aí. Tá aí. Que não deu certo. Que não deu certo no Palmeiras, vem pro Grêmio, enquanto que o Palmeiras buscou primeiro o Vinha e depois o Piquerez. E aqui trouxeram o Diogo Barbosa. É isso. É uma questão de visão, cara. É uma Mas questão de visão. é uma questão de visão, claro que é incompetência, tá certo? Mas já que se cansou de pegar jogador barato no Paraguai, no Uruguai, na Argentina também, né? Sim, e se erra também. Mas tu tem que contratar olhando, né? Olhando Não, com tu os não olhos pode- da face. tu não pode pegar, tu não pode achar, fechar os olhos e botar a mão e Exato, buscar não é qualquer balaio. coisa. Não é balaio. É Não, prospecção. Prospecção exige contratações muita coisa. e prospecção também não quer dizer que vai acertar sempre, tu vai cometer erros também, tá? Vai cometer alguns Claro, erros, o isso é cara pode normal. não se adaptar. Isso é normal. Agora, me parece claro que essa ideia de buscar vários jogadores sem muito dinheiro, que eu acho que é mais do que uma ideia, é uma necessidade, precisa de fato de um cara que conheça muito o mercado. Conheça muito o mercado. Porque o Grêmio, e o Guerra não falou em nomes, Isso- mas, isso mas, é bem mas, importante mas olha o que também, ele cara. disse. Nós precisamos de um número de contratações de médio para alto. O que ele está dizendo, em outras palavras, vem muita gente por aí. O que Tem não muita se gente pode por aí, também. sem dinheiro. Mas a pergunta que eu fiz pra ele foi essa. Este grupo que é ruim,
que é quase suficiente para trazer para a série, só não é suficiente porque E ele não tá acho que matematicamente. ele foi bem na resposta. Ele não disse um número. Porque ele daqui a pouco ele vai precisar da metade desse grupo Claro, ano que vem. Ele não pode falar o seguinte, olha, vou contratar Mas 15 jogadores. Porque se ele disser que tu- isso, contratar que tu, 14, Oliveira. a gente vai dizer, olha, era 15. Mas tem é que ter uma por coisa isso, que tu, Oliveira, por isso marca que muito. tem uma coisa que a gente faz, alguns não, que é prestar atenção nas entrelinhas. Nas Sim, entrelinhas nas vírgulas, estão né? as Todos eles respostas. falam. Todos eles. O torcedor tem que prestar atenção. Ele não vai vir aqui queimar. Por que ele não queimou o Denis Abrão? Porque ele vai ganhar todos os votos dos cacalistas no conselho. Só que os cacalistas, os conselheiros independentes, bem que eu estão perguntei- renovando na chapa do Romildo. Eu perguntei pra ele fora do ar ali, o Guto Peixoto pode ser candidato, tá? Não, vai ser. Vai ser lançado amanhã. O Guto Peixoto vai ser candidato, vai ser, beleza. Vai ser lançado amanhã. Não vai pro pátio. Gente, não vai pro pátio. Não, pro pátio vai. Ele não vai ganhar no pátio, mas quer no apostar o pátio quê? ele vai. No pátio ele faz Cara, 3, ele, 4%. ele passa do conselho pro pátio. Não passa. Vamos postar o almoço? Vamos postar o almoço. Postado o almoço. Vamos postar Vocês o acham que Peixoto passa não os- vai pro pátio. Vocês acham que passa os 13, então? O Cristiano. Eu tu acho que passa os 3. Mas o Cristiano é 20% pra ir, ele faz 20%. Vai, né? claro que Não faz. esqueçam nos traíras do conselho. Tá? Eu sei que tem Não muito esqueça. traíra, só que traíra tem pros dois lados. Não. Tem pros caso dois em lados. especial, neste caso em Sim, especial, a gestão atual fica mais ou tu promete o voto pro Dorico e vota no Guerra, ou tu promete voto pro Guerra e vota no Dorico. A trairagem aí pode correr. Não, mas Ninguém mas vai vir assim, vou pros votar dois. no candidato. Primeiro, Guto Peixoto tá surgindo agora, ele pode ter anos e anos de trabalho Silva, interno no Grêmio. são 300 votos do conselho e desses 300 tu só precisa de 60 pra colocar alguém no pátio. Tá bom. Enfim, Vou dizer que não vai- a tá feita a aposta tá feita a feita. aposta. O que eu ia colocar a respeito dos... Não, eu tava curioso pra ver o que Guimarães ia dizer, que eu sou atento ao que tu disse, Guimarães. Tô muito atento o que me chamou a atenção é a questão de receita. Como fazer com pouco dinheiro e a geração de novas receitas. Ele falou de SAF, né? Ela falou da SAF, mas talvez nesse momento não seja o melhor modelo, tanto que ele falou do modelo alemão, Ele né? deve fragmentar O modelo empresas, alemão. isso aí. Exatamente, parcerias, tá? Parcerias e name rights e a fundamental exposição da marca Grêmio, que foi uma das piores com a gestão, que é superavitária. O marketing que ganhou. horroroso. A gestão em termos de marketing foi uma catástrofe. A marca do Grêmio, se tivesse assim valor de marca, tá? Ela também deve ter piorado nesse meio tempo por conta de uma péssima exposição de marca. Isso aí dá muito dinheiro e os clubes brasileiros ainda não utilizam com correção. Dá muito dinheiro, gente. Exposição de marca dá muito dinheiro. O Barcelona estava numa crise financeira, não tinha quem vender, estava com um problema. Não, vamos pegar o que a gente tem de melhor, a marca. E aí o Barcelona conseguiu se refazer e agora na janela contrata, sei lá, É que tu não pode. O Barcelona, o que ele fez? Koundé, que é um jogador caríssimo. Ele fragmentou comunicação, Lewandowski, marketing, Rafinha. televisionamento, tudo isso ele fragmentou. tu não pode e ou deixar ele, pra amador. ele explora ou ele vende ações. Então ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. É o Barcelona, claro. Mas o Grêmio também tem mas aí que tá. esse gap de marketing. É isso que eu acho que os candidatos têm que fazer. Tu não pode. É deixar na mão de amador. Isso é o isso. principal. Isso é o É principal. curioso, né? Não, amador, curioso, sei lá o quê. Não pode. E até avisar o torcedor, o sócio, né? Ser muito gremista não quer dizer muita coisa nesse sentido. Quer dizer na arquibancada, no Gutierrez, apoio. eu também sou muito gremista. Agora, se tu me bota no É marketing isso. do Grêmio, eu vou fazer um trabalho ainda Mas pior. é Eu isso não que eu tô entendo nada de dizendo, marketing. tem que não ser adianta, profissional. Tem que ser profissional. Pior do que está sendo feito, tu não faria. Tá, pode ser que não, mas Tu não enfim, faria. Também não adianta, não é melhorar. Não sei, eu acho que até mas poderia melhorar. Eu pelo menos saberia reconhecer Contratar o Tonho. pessoas. Não, o Tonho do Oswaldo, eu saberia diferenciar o Tonho Sabe do que a Oswaldo. estrela dourada eu da sei bandeira que a do Grêmio estrela é não é Everaldo. pro Lara, mas tá bem. O Tonho do Oswaldo é muito bom. Oswaldo Luiz Cara, faria- eles tu não são faria. parecidos, mas é uma gafe. Tu não faria Não uma são, homenagem, não são uma tão. homenagem ridícula que foi feita para Armindo Antônio Ranzolin no Não, Twitter? usando um gol que Não, e teve uma pior. Não, usando E olha nada, só, olha usando só, a chamada dele, a estrela no gaúcha. dia de 80 anos, Voltamos. No dia de 80 anos, estamos falando do marketing do Grêmio. No dia de 80 anos do Gilberto Gil, sempre se disse gremista. o imortal, uma das maiores personalidades brasileiras de todos os tempos, 80 anos, que ele que Trend fez a frase. topic mundial no Trend Twitter. topic mundial no Inclusive Twitter. com Ele que figurinha fez a ali. frase, eu sou gremista porque o céu é azul, a paz é branca e eu sou negro. preto. Ele falou isso.
o Grêmio não fez uma postagem pro Gilberto Gil, que sempre se diz gremista, tem uma foto dele com a camisa do Grêmio junto do Milton Nascimento. Nunca! Isso aí... Junto do André Catimba, eles eram amigos, se não me engano. Com o André Catimba, tu tinha que fazer ali uma camisa, Gilberto Gil, né? Por favor, concordo então, contigo. tu seria bem melhor, Oliveira, não tem dúvidas. Pode ser. Tem que profissionalizar. Eu sei que isso é uma Mas frase... as finanças estão Claro, uma frasezinha... Não, mas tem muita coisa. Não. Departamento de futebol do Grêmio não é, gurizada. Vocês não vão me convencer disso. Não, marketing. Ah, tá. Mas tô falando de todas as áreas. O departamento de futebol do Grêmio não é profissional. Se tem uma coisa que não é profissional. Inclusive as relações. Mas o Guerra Por isso bem. eu defendo até o Renato, que às vezes pode ser uma crítica dizer que ele é centralizador e tal, mas se não tem ele... Não, mas eu acho que é uma crítica, mas é uma crítica muito mais a ineficiência dos dirigentes que deixaram ele tomar o espaço que tomou. Ele faz mas o Guerra pegou bem, o que o Guerra falou aqui, a gente nos últimos anos vem falando também no que diz respeito a como o Grêmio gastou errado. E o número que o Guerra tem no levantamento dele é o mesmo que nós, 700 milhões de reais. O Guerra falou sobre isso. O Grêmio é uma empresa que torrou 700 milhões de reais, contratando. Aí ele não falou, agora falo eu. Vanderlei, Paulo Vitor, Bruno Rodrigo, Thiago Neves, Robinho, Diego Tardelli. Esses caras todos somados torraram uma grana que o Grêmio ganhou de 700 milhões de reais vendendo Wanderson, Luan, Pedro Rocha, Matheus Henrique, PP, TT, Diego Rosa, Cebolinha, todos esses caras renderam ao Grêmio 700 milhões de reais e essa grana foi torrada. Se fosse uma empresa minimamente séria, todos os caras que torraram seriam demitidos imediatamente. Isso é verdade. O Grêmio conseguiu fracassar financeiramente, tendo dinheiro, e ainda esportivamente, que é o pior dos mundos para um clube do tamanho dele, que é cair para a segunda divisão. Por isso que quando eu coloquei pro Guerra essa questão envolvendo o organograma do departamento de futebol, e eu já acho que faz uns 2 anos que eu tentei levantar essa discussão. Eu acho que nós aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, nós somos o principal centro que ainda valoriza demais a figura do vice-presidente de futebol. Concordo. Quando, por outro lado, a gente cobra do executivo de futebol, sendo que às vezes ele não tem essa autonomia que em outros lugares esse executivo vai ter. Verdade. A autonomia que o executivo de futebol do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, esses caras que o Rui Costa tem no São Paulo, essa autonomia que eles têm para trabalhar, aqui o nosso mundo é o único que supervaloriza a figura do vice de futebol. Exato. Quando na verdade a parcela, olha, se a gente parar e lembrar do Cacalo em 96, eu acho que a gente pode dizer que o Cacalo foi o último vice de futebol, assim, ó, que tinha a importância, o tamanho, e porque a época demandava isso. A época exigia isso. Exato. Conhece o ouvinte Mário César? Não sei, Zé, mas... Ele já há algum tempo está dizendo, e agora ele de novo. Executivo de futebol de primeira ordem, gremista, tem um em Porto Alegre e trabalha na imprensa da capital. Eu fiquei assim, mas quem? Teu colega de bancada. E aí eu disse, mas dei uma risada, mas quem é o meu colega de bancada? Daí agora quando tu falou, disse, olha aí o homem. Ele acha que tu tem condições de ser executivo de futebol. Nunca. Até é interessante. Vou buscar cursos para me preparar para ser o executivo de futebol. Vamos tomar o dinheiro deles, né? E de repente eu vou parar de buscar empréstimo depois para Mas o que o Guerra falou, ele tá certo. Não é interessante ter esses vínculos assim, com todo respeito. Eu só queria completar dizendo o seguinte, ó. Não tem que ter vínculo. O que eu queria completar dizendo o seguinte, ó. Dos últimos anos para cá, a figura do vice-presidente de futebol, a parcela, eu vou dizer mais, agora sim, ó, vai ser tanto na vitória quanto na derrota. A parcela do vice-presidente de futebol, ela é mínima. Mínima. Não dá para ficar acreditando que essa figura do vice de futebol é uma figura que vai revolucionar um vestiário, que vai... Não! Tem um exemplo aqui nessa cidade. O Inter é vice-líder sem... Exato. Sem vice de futebol. Melhorou agora. Nada contra o Papaléu, mas melhorou depois que ele saiu. E o que tem o Inter? E o que tem o Inter? Tem um executivo de futebol qualificado, que é o William Thomas, e um coordenador técnico ultra qualificado, que é Paulo Tuori. Então tu tem o profissional
esquece essa figura do vice de futebol. Cara, a nossa imprensa, a imprensa gaúcha, ela é a única do país inteiro, dos 27 estados da federação, nós somos a única imprensa que dá bola pro que fala vice-futebol depois do jogo. Mas é cultural, Em né? vários outros, é cultural, mas em algum momento nós podemos e precisamos mudar essa cultura. Vocês já viram, por exemplo, depois de um jogo do Corinthians em São Paulo, do Fluminense no Rio de Janeiro, do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, do craque em Goiás, o vice de futebol da coletiva? Só quando é Não, mas há muito tempo do Inter não fala também. Há 3 anos do Inter não E fala. não tem nenhum problema. Quando Deixa eu tinha, contar o que quando não aconteceu tinha. comigo. Eu tava no Allianz Parque fazendo um jogo. E aí uma rádio, né, concorrente daqui contratou o pessoal de lá. No mesmo grupo, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E aí o cara tava meio assim, como é que vocês fazem e tal. Quando veio o vice de futebol do Inter, era um jogo do Inter, pra falar, vocês entrevistam eles? O cara fez assim pra mim. Mas vocês entrevistam Eles os não tão dirigentes assim, acostumados. depois do jogo? Eu digo, é praxe, vem ele, vem o técnico. Aqui a gente nunca ouve esse tipo de cargo. Lá eles têm 4 times pra encher a murcilha, né? Não, mas dá às pra vezes dividir. é um jogo só, Cristiano. Não. Vamos só um pouquinho. Tá Às bom, vezes é um jogo só. imprensa. A diferença de Rádio Rio e São Paulo, tem 4 times pra encher a murcilha. Naquela hora não tinha outro jogo. Não, tinha mas Corinthians, não acabou tinha o São vestiário Paulo. deles lá, terminou, Milton Neves, bom agora, e o Palmeiras? Vai lá, Pfeiffer e o Corinthians. É simples. Tudo é muito simples. A gente não escuta mais. Vamos diminuir a nossa programação. Não tô falando Vamos, isso. não Não é mas isso, Cristiano. Não é isso, Só um Cristiano. pouquinho, gente. Só um pouquinho. Eu também acho que vice de futebol não tem que falar. Eu gosto de ouvir treinador e jogador. Eu nem acho que não tem. Dirigente tem assuntos que são relevantes, que tem assuntos Momentos. que o presidente tem que falar. Exato, momentos. Outros E acho que o tem jogador falar. tinha que dar uma coletiva também, tal qual dá o técnico, porque Do lado- na zona mista, quando perde, nenhum jogador quer falar. Do lado, mas tem que sentadinho passar. lá, um jogador, Tem que não, todo jogo, aí é Libertadores. obrigatório. Aí é Não, Libertadores. tinha que ter no brasileiro. Tem que ter zona mista, tem que passar na zona mista e falar. Mas aí nós vamos entrar numa outra situação. Só quero Eu acho que no Internacional o dirigente não fala depois do jogo. E Tá muito difícil falar antes do jogo. 2, tem que mudar o estatuto de Grêmio e de Inter. O presidente Alessandro Barcelos falou no sábado. Me questionei, não faço, mas tem que mudar o estatuto. Tem que mudar é a nossa- estatutário. ô, Cristiano. O time que não tem dupla Grenal, que não tem vice de futebol, Grêmio hoje não tem e Inter não tem, eles os dois não estão cumprindo o estatuto. Tem que mudar fato. também a questão da cultura, tá? É uma cultura nossa. Pra mim, essa cultura aparece no final dos anos 60, lá com os mandarins, etc., de ter os homens fortes do futebol, né? E a partir deles a gente começou a sempre ouvir, e também uma cultura nossa dá uma dimensão muito maior para conselheiro e cultura. Sim, da uma rádio, dimensão nossa, inclusive né? aqui da Goiaba, da Também. luz pra ratão. Também. Vem ratão aqui que dá pau na gente. Eles sentam aqui, o Popozinho e o Riquinho na cadeira, dão um pau na gente nesse microfone, saem, vão pro churrasco, dêem um pau nos caras lá na casa dele. É cultura nossa também, nós temos que mudar isso aí também. É uma cultura nossa, uma cultura também de superdimensionar conselheiro, superdimensionar decisão de conselho e por aí vai. É uma cultura Não, nossa. superdimensionar a decisão de conselho não, porque tem decisão, a gente pode até ser contra e dizer que está errado, mas no O regime clube é presidencialista. passa pelo Não é conselho. parlamentarista, é Porque, presidencialista, porque, cara, o regime pode ser presidencialista. É Tu presidencialista. tem uma chapa de um presidente e 4 vices, se este presidente assinar qualquer documento que dê um rombo financeiro, Mas é em essencialmente todos que presidencialista. divide. O Então isso é conselho pra não fute. participa. Isso é lei. O Isso é conselho não lei. participa Por das decisões isso estratégicas, que mais tem estratégicas. fiscalização. Não participa das decisões mais estratégicas. O conselho não participa, deveria participar. Não participa. Porque o conselho está para um clube, como está a Câmara dos Deputados e o Senado para o presidente da República. Eu posso achar que tem que reduzir em 50% o conselho. Tem que reduzir, são muitos conselheiros, tem que reduzir em 50%. Mas se o conselho não é ativo, olha, meu amigo, vou te dizer o seguinte, se o conselho não fosse ativo, muita lambança ia ficar socada embaixo do tapete. Muita lambança Muita lambança. socada debaixo do tapete. E pra tu ver, e muita eu vaza não vejo porque tem um conselho ativo. Eu não vejo tanta relevância. Eu vejo o clube como bom. um regime essencialmente presidencialista. Tu quer, não, As tu diretrizes... quer
que o regime saia de presidencialista e vire um regime de ditador. Não, mas Cristiano, tu usa como exemplo o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é assim, cara. Não, da onde é que tu tirou isso? O Atlético... que eu quero que seja ditador? Não, porque tu tá... Regime presidencialista. O presidente não decide sozinho. Não. O presidente tem o seu conselho. Mas no Atlético, o Petralha manda muito. Não, o Gutierrez, no Grêmio, no Inter, cara... Quer contrata treinador, quer contrata executivo de futebol, quer contrata diretriz, faz diretriz de futebol. Não, tem o conselho de administração e de gestão. Mas o conselho deliberativo não... Deliberativo é que a discussão ela começa, ela acabou enviesando para outro lado, porque é o seguinte, o que a gente está colocando é dentro da figura do futebol, dentro do aspecto do futebol. A gente acaba falando e ouvindo muito um vice de futebol que na maioria das vezes não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Mas a gente fala, a gente escuta pela cultura, por tudo que já aconteceu. Quando eu acho que os clubes até se protegem um pouco com isso. O clube deveria pegar um jogador. O jogador ele ganha direito de imagem. O jogador ele tem que prestar um pouco mais de explicação. Ganhou, perdeu. O salário só é alto porque tem muito consumidor. Exato. Eu disse ontem, se não era num ginásio e ninguém ganha nada. Tem que pegar um jogador, acabou o jogo, o jogador tem que falar, e não é naquela correria de zona mista pós-jogo. Ele tem que, depois que ele foi pro vestiário, tomou o banho dele, ele tem que sentar e dar uma explicação. 10, 20, 15, 20 minutos. O jogador ele tem que falar, porque ele é o protagonista do espetáculo, não o vice de futebol. E em outras ocasiões, quando não tem o jogador e quando tem alguma outra situação, eu acho que quem tem que falar é o executivo de futebol. É o profissional que foi contratado, remunerado, que trabalhou, que estudou e que está sendo valorizado para isso. E não o abnegado. Quem tem que aparecer e dar explicação é o executivo de futebol. E o clube blinda o executivo de futebol. Fora em outras praças que a gente vê o Rodrigo Caetano dando entrevista direto, e no Inter o Rodrigo dava entrevista toda semana, o Rodrigo dava entrevista. O executivo de futebol ele tem que estar dando coletiva. Eu não vejo essa importância, eu não consigo mais entender que o vice de futebol toda hora vá lá, não tem porquê. Não tem porquê. E agora o Grêmio tá sem vice de futebol. O Grêmio não tem o vice de futebol. O vice de futebol, no caso do Grêmio, que era o Denis Abraão, ele era usado pelo presidente Romildo como escudo. Porque era muito cômodo pro presidente, Denis Abraão, ir lá falar meia dúzia de bobagens, como ele geralmente falava, e a gente aqui desceu o cacete no Denis Abraão. E esqueceu o presidente Romildo lá atrás, que deveria ser o principal alvo das críticas. Era cômodo pro presidente ter o Denis nessa situação. Agora, eu também concordo, eu acho que o vice de futebol, ele não deveria e não precisaria e não tem nenhum motivo de dar entrevista depois do jogo. A não ser, por exemplo, a época de janela. Janela é diferente. Aí tu vai conversar com o vice de futebol, vem cá, o Gutierrez, os caras botaram da Itália então, que o Gutierrez tá vindo pra cá, e aí? Executivo, aí tu vai perguntar pra ele. Não, cara, eu entendo o vice de futebol ou o presidente falar antes do jogo. Okay. Chegou no estádio, vamos falar. Importante, tá, bom. Vamos falar como é que tá sentindo, chama a torcida, enfim. Antes do jogo, eu acho que ele tem que falar. Depois do jogo, cara, são os protagonistas do jogo, são os personagens do jogo, é o treinador e um jogador. O vice de futebol não entra em campo, cara. O vice de futebol não entra em campo. E tem uma coisa do jogo que às vezes a gente olha de cima e não consegue enxergar, que é uma intimidade do próprio, das engrenagens, que é uma intimidade das táticas, das estratégias dos treinadores, das trocas, que isso é explicado pelo profissional que esteve no campo, deve ser, né? Explicado pelo profissional que esteve no campo depois do jogo. E é muito interessante, o público tá saindo do estádio, ele olhou, viu, mas às vezes ele não entendeu tal e qual coisa, por que aquilo foi assim? E essa é a hora de esclarecer, na hora que o cara tá no carro, tá no ônibus, tá no táxi, tá no, sei lá, no aplicativo, tá voltando pra casa, ou tá em casa, e perguntando, mas por que aconteceu isso? Tá tem no rádio? Pepino que o Guerra acabou não dando tempo. E até me uma hora foi aqui, pouco, né, cara? Foi pouco, até me colocam aqui que tá acontecendo no Grêmio, tá? É o dourado no assunto que a gente tem que ter abordado mais também. Exatamente. E me passaram aqui, ó, uma debandada dos jogadores mais promissores que o Dourado tinha. João Marcos no Flamengo, Davi Pena no São Paulo, ou David Pena, não sei, que é David, né? Ari Garcia no Palmeiras, Gustavo no Santos. Há uma mudança de metodologia em Eldorado, com a evasão de jogadores promissores para outros grandes do país. A base está abandonada com profissionais sem capacitação à frente de categorias importantes, como, por exemplo,
ídolos do clube que foram, sem conhecimento necessário, tomar conta da base. Tu sabe, Guimarães, que eu conheço muito bem a situação lá tá tensa. Eu conheço muito bem o CT de Eldorado, fiz vários jogos em Eldorado, até agora faz alguns meses que eu não vou. Tinha um jogador do Grêmio, profissional, que era presença constante nos jogos do Grêmio na base em Eldorado e que conhecia inclusive os seguranças do CT pelo nome. Esse cara foi enxotado do Grêmio. O Maicon. Então, O Maicon ia lá, se o Grêmio treinava de manhã e tinha jogo no CT à tarde, pode ter certeza, estava lá o Maicon vendo o jogo. E sabe onde é que o Maicon também era figurinha carimbada de entrar pra tomar chimarrão, tomar café, quase todos os dias no CDD. Aonde? O dia que eu e o Guimarães visitamos o CT de Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que eu não te falei. Mas é isso que, deixa eu dizer agora. Tu foi atendido por algum profissional? Não, foi atendido por políticos, diretor. dois. Políticos. Nada contra eles, tá? Eles foram lá, foram colocados. Não é um diretor profissional da base. Não, os que estavam lá sempre, tinha um que estava lá sempre, que era o Marcelo Oliveira. Esse estava lá sempre, nos jogos que eu fazia. Essa época não. Ele estava lá Esse sempre. dia. Todos os jogos que eu fiz, ele estava lá. Profissional, né? Que era profissional. E 3 políticos sempre. O Deco Nascimento, o Kevin Krieger e o Ferrari Júnior. Esses 3 estavam lá sempre. Deixa eu só. Guarda essa relação. Ou se tu puder me mandar depois, que eu quero daqui a 1 ano dar uma olhada. Tá. Porque eu acho que é importante, tem que ter atenção na base. A atenção é fundamental na base, porque ela vai te gerar lucros. Mas eu vou pegar, por exemplo, o que aconteceu na base do Inter. Olha, o Inter fez quando contratou o Gustavo Grossi, o argentino. Fez uma demanda, não inventava que o Gustavo Grossi morava em Gramado, vinha dar expediente 2 vezes por semana. Calma, vamos investigar, vamos ver. Mentira, ele mora aqui, mora perto do Iguatemi ali, tá em cima toda hora. Aí o que ele fez? Vocês deixam o Grêmio adversário, mora lá? Ele fez um pente fino, mandou embora uma série de profissionais que trabalhavam na base e dispensou uma série de jogadores. Meu Deus, que horror, mandou potências embora, potenciais jogadores, não sei o que. Enxugou. Dali a base do Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou a Copa do Brasil, ganhou não sei o que lá, formou jogadores e vendeu jogadores. Então não estava errado o Gustavo Grossi. Eu vou pegar um exemplo. Como é que o Inter deixou o Celcinho embora, campeão da Taça Cezinha. São Paulo? Cezinha embora, campeão da Taça São Paulo. Eu vi o Foi pro Cezinha... Botafogo de graça. Ele não pegava banco no sub-20 do Botafogo. Eu vi o Cezinha sexta-feira, no lugar onde eu fui cortar cabelo. Ele tava lá e me chamou a atenção. Tava cortando o cabelo, tava onde? Tava esperando pra cortar o cabelo, claro. E me chamou a atenção, ele tá no Novo Hamburgo agora. E me chamou a atenção como ele é franzino e pequeno, né, cara? Como é que não o Inter nada, liberou uma criança. o Zé Aldo, que veio do Palmeiras, não sei o que. Eu não sei nem onde é que tá o Zé Aldo agora, o meia. Eu acho que tem que ir meio devagar, com andor, esperar. Olha, o Kevin. Não, o Kevin tá aqui, o colombiano, aquele que foi que voltou pro... Querrada. O Querrada tá aí, tá com um profissional, inclusive. É esse que ele tá falando. Não, eu tô falando de um outro que jogou jogou contra o Inter aqui, São tava José. independente, São não é? José. Ou foi pro São José? Querrada, Como é que liberou? Não, liberou Esse porque não aí, quis pagar tá o no Grêmio milhão. de novo agora. Tá no Kevin Grêmio de novo, Querrada jogou tá no no- São Não, eu José. não tô falando do Grêmio, tô falando do Inter. Que era do... O Inter teve uma época que tinha uns 6. A Maia. Eu não sei, aí ele A Maia, voltou pra Colômbia. A Maia. O Questinha? Questinha. Questinha. O Inter tem um colombiano, foi campeão gaúcho agora. Esse ali o Inter ficou. Então, vamos esperar, vamos ver, ter calma, sabe? Não, e tu chega num lugar que tá cheio de vícios, de poderes pardos, e aí é difícil o cara chegar tipo Olha, Grossi eu vou e começar te falar outra coisa. implementar a sua Eu ideia. conheci Eldorado, era um galpãozinho de costaneira, Quem conhecia tu assim? vai lembrar, Eu fui assim. e só campo. Fui lá em 2006. Sim. O que mudou, o que me disseram, eu não conheci depois da reforma, e tem que ser justo, feita pelo presidente Romildo Bolzan, O espaço físico é a excelente. estrutura que Isso. mudou, tudo que mudou. O espaço Não, físico é conheci. Eldorado, em termos de estrutura, não tem nada jogado, É, tá, gente? é ótimo. Tudo organizado, Exato, bonito, organizado. perfeito. Exato. Não tem O nada campo é jogado. muito bom. O campo é muito O campo principal pode dizer ali é uma coisa, não, cara. os Não, campos. na o pandemia principal, o profissional não o jogou o campeonato gaúcho lá? O campo Não tá nada jogado. campo principal de Eldorado é melhor que o da Arena. Sim, o bar muito melhor. Campo Os principal campos é melhor de que o da treinamento são muito bons. São.
Os alojamentos, as instalações são muito boas, tem nada jogado, tá? Em termos materiais, em termos de estrutura física, tem nada jogado. O Franklin pode ter jogado é a me ajuda aqui. administração. Grande abraço, Franklin. O Zé Aldo está no Paysandu Série C. Abraço. Obrigado, Franklin. O Franklin, eu vou tirar o chapéu pra ti. O cara que acompanha a Série C, Paysandu. Não, mas ué, Tá certo ele. acompanha? Série C passa ao vivo. O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que se o Palmeiras tivesse acompanhado o Alemão no Novo Hamburgo, poderia de repente ter contratado. Então, Mas é caro então também, eu acho né? assim, ó, a base ela é fundamental, tem que ser cuidada, tem que ser tratada bem, tudo. Mas quando começa assim, Base é difícil, não dá pra ser definitivo com base, porque tem muito leão de base que no profissional não acontece, e tem muito jogador que não tem destaque na base que vai virar leão de fato no profissional. Não, tem Mas o grande cuidado em relação à base é política de aproveitamento. É quando é que o jogador vai subir. Não vai ter a transição, ele vai ficar na transição até os 22 anos. Não tá tem errado. que ter transição, tá errado. O jogador, ele também não pode ser jogado aos leões com 16. Entende? O Lincoln só falou Como o isso. Lincoln, por exemplo, que agora tá no Fenerbahçe, exatamente. Mas tudo isso é política de aproveitamento de Eu base. acho que é uma política anterior a essa, que é a política de formação. Política de formação, Guimarães, Guimarães, tem que saber o que tu forma, tu tem que entender o que tu tá formando. entrou nos últimos Mas anos. o Grêmio me parecia num bom caminho nisso. Entrou nos me últimos parecia. anos no Grêmio, além da formação, o conceito de captação. E isso o Grêmio faz, ou fazia, muito bem. O Grêmio descobriu o Cebolinha no Ceará, descobriu o Pedro Rocha, eu acho que do Espírito Santo. O Luan foi tinha recém saído do futsal para jogar campo em campeonatos amadores em São Paulo, o Breno de Sorocaba. Captação. Hoje captação, Foz do Iguaçu, hoje captação é fundamental. O Grêmio tem, ou tinha até o ano passado, 4 que antigamente chamavam de olheiros, espalhados pelo Brasil. Quatro caras que trabalham para o Grêmio, que não tem a ver com o empresário. Tem aquele que o empresário indica, tem o Gutierre lá em Venâncio Aires, manda trazer. Mas 4 olheiros que trabalham para o Grêmio no Brasil inteiro. E de tempos em tempos eles se reúnem em Eldorado para conversar. E olha, eu observei esse cara aqui no campeonato tal, eu observei esse aqui, vamos lá, para fechar os relatórios. E o Grêmio tinha um projeto, que até onde eu sei não foi concretizado, de estender essa rede de olheiros para a América do Sul. Vai ter um cara lá no Uruguai, um cara na Argentina, um cara lá sei aonde. O Grêmio tinha esse projeto, que até onde eu sei, não saiu do papel. Porque se tivesse saído do papel, os caras não pagariam um caminhão de dinheiro pelo Campas, por exemplo. Outra coisa que eu acho que tem que ficar muito atento é que tu pega um cara na base, ou ele surgiu lá no infantil, o juvenil foi crescendo, bom, daqui pra frente, ou tu assina com o empresário tal, ou tu não tem mais espaço aqui. Isso tem muito também. Tem muita. Aí se o cara não assina com o empresário tal, então... Tem uma notícia aqui, foi sancionada na manhã A gente dessa... não deu o Lisca no Havaí, tá? A gente não falou. Já confirmou? Confirmou. Pior é o tal do acordo verbal que tem o Santos. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, Zé, desculpa. Fala. Tem um perfil chamado Planeta do Futebol no Twitter que me marcou dando uma informação que teria sido minha. Informação que eu dei na Rádio Guaíba. É a informação assim: Santos tem acordo verbal com Thomas Tuchel e ex-técnico do Chelsea deve assinar com o clube da Vila Belmiro. Informação da Rádio Guaíba do Rafael Pfeiffer. Cara, sabe o que eu acho que pode ser isso aí? O cara colou um tweet antigo em que era uma informação tua e esqueceu de tirar ali embaixo. Tem 845 retweets, 8.714 likes. Eu nunca consegui chegar perto disso. Não, e tu dando explicação agora. Mas tu botou ali, tu é mentiroso porque eu não falei nada? Tu respondeu pra ele? Como eu achei criativo, eu botei assim, ó, esse foi o maior rolê aleatório que já me envolveram. Não tá certo, tem que responder. Não, agiu com humor, porque não foi ele. Mas sabe qual é o grande problema hoje do jornalismo? A gente passa 80% do tempo tendo que desmentir fake news. O que os outros inventam, eu concordo contigo. E vou te dizer outra, pra tu fazer bom jornalismo, tu tem que pagar. Tu tem que pagar. Então eu acho que o povo tem que se estrepar também, às vezes, em alguns momentos. Porque confia em fake news. Não é de sacanagem. Isso aí eu tenho Não, é de quase sacanagem, eu tô vendo o certeza. perfil do cara. O cara manda tomar longe, o cara é flamenguista, manda se catar. Não, porque às vezes pode ser assim, o cara fez um tweet antigo em que tinha o Deixa eu só. Quando eu digo que o povo tem que se estrepar às vezes, é porque às vezes, o que é isso? É um auxílio financeiro pioneiro no Rio Grande do Sul, que será pago a cada 2 meses e vai de R$750 a R$5.000 para atletas e de R$1.000 a R$3.000 para técnicos.
É um momento de muita, tenho aspas aqui para o que disse que está em exercício lá em Canoas agora, é um momento de muita emoção sancionar esta lei que cria um importante benefício de estímulo ao esporte olímpico em nosso município, pensando não apenas nos atletas, mas também nos técnicos e nas entidades esportivas da cidade, afirmou o prefeito em exercício de Canoas. Eu sempre tenho dúvida na pronúncia do nome do Ned, se é Nedi ou Ned, que é o prefeito atual, Vargas Marques. Bem, o titular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Carlos Lanes, explica que os valores eles variam de acordo com o nível das competições que serão disputadas. Aí tem aspas para ele aqui que ele está dizendo: vamos conseguir prestigiar e apoiar os nossos atletas e entidades que representam Canoas em nível estadual, nacional e internacional no esporte. Uma demanda de muitos anos que agora finalmente esta gestão conseguiu atender. Interessante essa iniciativa da prefeitura do município de Canoas de investir em profissionais, saudar atletas a prefeitura e de Canoas, que é a nossa parceira aqui nas nossas jornadas esportivas. E para encerrar o programa, Uma informação de Grêmio, Zé, rapidinho. Por favor. Jonathan Robert voltou a treinar normalmente hoje. Então, é um jogador que até ontem ele fez o último trabalho de transição e hoje de manhã ele já participou normalmente do treinamento. Ô Zé, ontem eu falei no finalzinho rapidinho, até atrapalhei o Cristiano. Só deixar os parabéns para as gurias do Inter, né? Que estão na final do Campeonato Brasileiro. A Rádio Guaíba vai transmitir. Sempre foram paulistas nas finais, exceto o Avaí Kinderman. E agora o Inter, fora desse eixo, consegue fazer a final contra o Corinthians. E jogou muito. Ida no Beira-Rio. Espero que o torcedor colorado e o Inter faça muitas promoções para que o torcedor possa colocar um grandíssimo público nessa final do Campeonato Brasileiro. Eu vi o jogo, vi parte do jogo. Eu vi o jogo ontem. também. Goleira, legal, a Maiara cara. pegou um pênalti no final, cara. E o time jogando consciente, Muito jogando bem. muito bem. São Paulo é O forte. Inter é um exemplo de gestão. O Inter perdeu grandíssimas jogadoras, inclusive para Palmeiras, para São Paulo, e continuou com base fazendo o time. Tá na final e parabéns. Tem uma notícia de ontem, do final de semana, na verdade, mas que é um fato que chama a atenção no mundo do esporte. Nós temos um novo fenômeno, como temos na natação às vezes, como temos no futebol. O tênis descobriu Carlitos Alcaraz, um menino, o mais jovem campeão mundial. 19 anos. Com 19 anos, um espanhol. Não, ele ganhou o Grande Slam. Ele é o primeiro E o do US ranking. Open. Ele bateu o Casper Ruud e agora é o líder primeiro, do ranking. é o primeiro do Isso. ranking, né? É o líder do Sabe que- é o primeiro do ranking da ATP mais jovem da história. Sabe 19 que anos. ele me chamou a atenção quando ele perdeu. Quando ele foi eliminado em Roland Garros, eu fiquei apavorado com o que ele jogava. O Elis Rodrigues, que gosta de tênis, me falou: cuida desse guri. E dito e feito, né? Já ganhou o US Open. Bom, ficamos por aqui. Na sequência tem as notícias do Amanhã eu correspondente. dou com o Romã, Do correspondente Guaíba. Podemos falar sobre Eldorado amanhã, aproveitar o Romã. Amanhã eu não estarei por um compromisso, tu sabe qual é, da aula. Então, Sem problema. fica tranquila. Tranquila aí, caroço. Nos viramos aqui. Que caroço aí, meu. Na sequência, então, as notícias do correspondente Guaíba e depois tem o Guilherme Balhar com o Boa Tarde Brasil. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.